Todo mundo pensa que ele é um perdedor fraco e patético, porque ele só pode avaliar itens, mas ele é treinado pelo mago mais forte do mundo. O garoto chamado En é um perdedor inútil que serve como carregador de bagagens para dois aventureiros arrogantes, que são um espadachim e uma mulher mago. Eles lutam contra um rato monstro gigante. O garoto fica para trás e espera sua chance. Os aventureiros acabam logo com o rato, e então eles dizem que é sua vez de encontrar algo valioso no cadáver. Eles o tratam como escravo por causa de sua classe baixa, que é avaliador de itens, e ele nem pode reclamar porque sabe que eles estão certos. Nessa história, uma criança recebe uma classe de trabalho da deusa da luz no nascimento, enquanto a deusa das trevas dá ele uma habilidade. A habilidade pode ser desenvolvida após trabalho duro e experiência, mas a classe de trabalho nunca muda. No topo da lista tem a classe rara, como os estrategistas e generais, que apenas algumas pessoas conseguem. Abaixo deles está a classe comum alta, que são adequados para combate, e na base da pirâmide está a classe baixa comum, que é o caso do nosso protagonista. Ele pensou que poderia fazer uma fortuna para si mesmo ao encontrar tesouros durante as aventuras, mas ele é apenas um escravo para dois aventureiros. Agora, ele está avaliando o corpo do rato monstro e descobre que é de classificação F, mas seus dentes são de classificação D. Ele tenta puxá-los para fora, mas ele nem mesmo se move, pois ele não tem força em seus braços. Ele pede ao espadachim Zoid para ajudá-lo com isso, mas o idiota manda ele se virar dizendo para fazer seu trabalho sozinho. Ele diz que é a missão do garoto procurar objetos de valor no lixo, e se ele não pode nem fazer isso, ele não deveria estar no grupo deles. Ele joga uma pedra na cabeça do rapaz, o que o deixa furioso, mas quando o espadachim o chuta por encará-lo, ele age como um fracote e se desculpa. Ele não tem escolha a não ser despedaçar o cadáver do rato com as próprias mãos, enquanto os dois aventureiros falam sobre sua classe baixa. Eles dizem que a única razão pela qual deixaram ele entrar no grupo é que eles não precisassem carregar cadáveres de monstros para a guilda, para avaliá-los, e ele deveria apenas calar a boca e ser grato por isso. O garoto En sabe que tem que continuar trabalhando como aventureiro para ficar rico, então ele engole seu ódio e também sua frustração. Ele continua seguindo Zoid e também a garota bruxa, até que eles de repente encontram um cadáver de um monstro muito forte, chamado Cão do Inferno. Eles acham que hoje é seu dia de sorte porque as peças da criatura podem ser vendidas por muito valor, e dizem ao garoto para começar a trabalhar imediatamente. O rapaz diz a eles que essa situação parece muito suspeita, porque os cães do inferno nem são encontrados nesse andar, mas eles dizem a ele para parar de pensar em coisas acima de sua classe. Eles o empurram para o cadáver enquanto ele o desmonta e eles avistam outro cadáver à distância, e na mesma hora eles mandam o garoto avaliar e pegar todas as partes valiosas de seu corpo também. No entanto, ele entra em pânico porque, de acordo com o mapa dado a eles pela guilda, esta área não é segura. Ele tenta convencer o espadachim de que ele está recebendo um mau pressentimento sobre todo esse local, mas o idiota arrogante manda ele parar de ser um lixo miserável se ele quiser manter seu emprego. Ele ameaça demiti-lo sem nenhum pagamento se ele sair agora. O rapaz não tem escolha a não ser segui-lo. Logo, eles alcançam outra parte da masmorra e cadáveres de cães infernais estão espalhados na frente deles. Zoid e a maga Jolene acham que encontraram um tesouro, mas apenas o garoto En percebe que caíram em uma armadilha. Ele pede que eles pensem um pouco sobre a situação com cuidado, porque se fosse o aventureiro que matou esses cães infernais, eles já teriam levado os materiais valiosos. Mas infelizmente o arrogante espadachim Zoid não consegue entender a lógica, e ele diz ao moleque para calar a boca. O garoto aponta para uma matilha de cães infernais vindo em sua direção, e todos congelam de medo. O garoto En percebe o sangue nas mandíbulas dos cães infernais, e pensa que os cães infernais mortos foram vítimas de uma guerra de gangues. Os dois aventureiros ficam preocupados porque eles não conseguem derrotar um único cão infernal, e eles não conseguem nem mesmo fugir agora. O espadachim Zoid de repente tem uma ideia, e diz a Jolene que eles deveriam usar o moleque como isca. O rapaz entra em pânico ao escutar isso, mas ele não consegue se defender, pois ela ataca ele com um feitiço paralisante, e ele cai no chão, incapaz de se mover. E os dois fogem após provocar bastante os cães infernais para irem para cima do garoto. En está completamente agonizando agora. Seus gritos de sofrimento podem ser ouvidos por centenas de metros de distância, mas quando os cães infernais continuam mordendo ele, toda essa dor acaba trazendo seus sentidos de volta, e ele quebra a paralisia. Ele usa uma pedra para se afastar dos cães infernais, e então joga comida de dentro da sua bolsa para mantê-los ocupados. Ele manca pela masmorra para escapar, porém para piorar ainda mais, Zoid e Jolene bloquearam a saída, mas felizmente tem um outro caminho próximo. No entanto, isso leva ele a um beco sem saída, então ele escuta o som dos cães do inferno vindo em sua direção, e ele percebe que vai morrer de qualquer maneira. Ele xinga e também amaldiçoa seu trabalho inútil, que o fez sofrer a vida toda, e pensa que se não tivesse o sonho de ser um aventureiro, ele teria vivido uma vida longa e comum. Ele percebe que é tarde demais para se arrepender das coisas, e então decide saltar do penhasco, porque isso seria bem menos doloroso do que ser devorado e mastigado pelos cães do inferno. Ele mergulha no penhasco pensando em como viveu e morreu como um fracassado, e depois de cair por um longo tempo, ele finalmente atinge o chão. Ele está mortalmente ferido, mas ainda não está completamente morto, e então de repente, uma linda garota em um vestido branco aparece bem diante dele. Ela fica desaparecendo e aparecendo enquanto caminha em direção a ele, e então beija sua testa. O garoto En contempla sua beleza antes de cair inconsciente, e quando ele abre os olhos novamente, a garota não está lá. Entretanto, todos os seus ferimentos foram milagrosamente curados, e ele descobre que esta é uma pequena piscina na base de uma árvore gigante. Ele tenta analisar a água para ver se pode bebê-la, e ele fica de boca aberta quando descobre que essa água é Rank S. Gotas da árvore do mundo podem curar instantaneamente qualquer ferimento ou doença grave. Ele então avalia a árvore gigante e descobre que a árvore do mundo
mundo produz uma quantidade infinita de energia de mana. En fica surpreso ao saber disso porque a única árvore do mundo conhecida pelos humanos murchou e desapareceu há muito tempo. A árvore do mundo era a única fonte de magia para todas as pessoas, mas mesmo após ela desaparecer, eles ainda podiam utilizar mana. Isso fez os estudiosos acreditarem que havia outras árvores do mundo, e eles tentaram sem parar encontrá-las, mas ninguém obteve sucesso. En não consegue acreditar que a árvore do mundo estava escondida em uma parte tão profunda da masmorra. Ele percebe que essa árvore salvou sua vida, e ele acaricia ela gentilmente. Enquanto agradece, ele acaba escutando um gemido suave, mas não há ninguém perto. Então ele pensa que era apenas sua mente pregando peças nele. Ele então decide arriscar e explorar a masmorra para que ele possa encontrar uma maneira de chegar à superfície. Ele se vira para a árvore e agradece mais uma vez antes de ir embora. E a garota de antes tenta responder a ele, mas as suas palavras não saem de sua boca. Ele entra na masmorra pensando que esse lugar deve ser realmente muito difícil de atravessar, porque nem mesmo a guilda conseguiu chegar tão fundo. E ele continua avançando porque não tem outra escolha. Depois de muito tempo, ele não encontra nenhum monstro e decide baixar a guarda. Então, de repente, um ataque rápido corta sua orelha. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, outro ataque rápido corta seus dedos. E então ele encontra um monstro Rank S na frente dele, que não tem muito poder de ataque, mas sua velocidade é extraordinária. O monstro nem dá a ele chance de fugir, pois consegue lançar golpes muito rápidos. Ele tenta rastejar até a árvore, mas o monstro quase o dilacera. Mas então ele olha para trás para ver o que está acontecendo, e vê que o maior monstro de todos está aqui para despedaçar a criatura pequena. O enfurecido urso preto mata o monstro, e então corta o rosto de En, cegando ele parcialmente. Ele grita de dor e então o urso se agarra nele, apertando o garoto para quebrar seus ossos. Mais uma vez ele tem certeza de que esse é o fim para ele, mas de repente alguém ataca o urso, e o mata com um golpe só. Ele consegue ver com a visão embaçada que uma pessoa ajudou ele, e ouve ela falar sobre como ela veio ajudá-lo apenas porque alguém especial pediu para ela. Ele perde a consciência após isso, e quando ele acorda, ele está na base da árvore do mundo de novo, completamente curado e com seu olho ferido substituído. De repente ele vê a garota de branco na frente dele, sorrindo para ele, enquanto segura uma xícara de chá. O garoto na mesma hora fica apaixonado por sua beleza. Ele não consegue parar de olhar para a garota, mas então uma garotinha aparece ao lado dele, e manda ele parar de ter pensamentos nojentos com sua filha. Ele nem entende o que está acontecendo, e porque essa garotinha arrogante está chamando a outra moça de sua filha. A garotinha manda ele parar de ser mal educado com sua filha, e beber o chá que ela preparou especialmente para ele. Mas a garota praticamente enfia o chá na garganta dele, e ele descobre que é realmente delicioso. Ele então descobre que a pequena garota é Úrsula, a guardiã da árvore do mundo, e a linda garota é chamada de Yuri. Úrsula conta que se incomoda bastante em salvar uma forma de vida inferior como humano, mas só fez isso porque Yuri implorou a ela. Ela foi até o calabouço e salvou o rapaz do urso gigante. O garoto En ainda está preso na parte sobre Úrsula ser a guardiã da árvore do mundo, e ela explica que existem 9 delas. Cada árvore tem um guardião que cuida delas e as protege dos perigos. Ela então conta que Yuri não é humana, mas o espírito da própria árvore do mundo, e já que Úrsula cuidou dela desde o começo, Yuri a considera como sua mãe. Nosso rapaz conta que Yuri é realmente muito bonita, e Úrsula não está nada feliz que ele esteja dando em cima de sua filha. Ela ameaça arrancar seu olho que ela trabalhou muito duro para ajustar. Isso lembra ele que ele foi ferido e cego pelo monstro. Úrsula diz a ele que as gotas da árvore do mundo curaram ele, mas elas não conseguiram consertar seu olho destruído. No entanto, Yuri estava querendo que ele pudesse ver novamente e se tornar ainda mais forte. Então Úrsula criou um olho especial para ele, usando as partes da própria árvore do mundo. E isso deixa o rapaz chocado. Ao escutar isso, ele pergunta a Yuri por que ela se esforçou tanto por ele. Ela conta que é porque ele foi gentil, o suficiente para agradecê-la, enquanto falava sozinho com a árvore. Úrsula diz que antes, outros aventureiros caíram aqui, e embora Yuri tenha curado todos eles, nenhum deles agradeceu ela. E pior ainda, muitos deles rasgaram seus galhos depois de descobrirem que ela era a árvore do mundo. É por isso que ela considera o mínimo de gentileza que ele deu a ela como um grande feito, e agradece ela por salvar sua vida 2 vezes. Yuri começa a ficar curada e Úrsula interrompe um momento deles e diz ao moleque que saia da casa delas agora. Mas Yuri conta que ele vai estar em sério perigo se ele for assim, e ela pede a Úrsula para ajudá-lo, e até começa a chorar. Úrsula não consegue dizer não a ela, e então decide treinar o rapaz até que ele fique forte o suficiente para deixar a masmorra sozinho. Úrsula imediatamente o leva para a masmorra, e o garoto começa a pensar que ele pode não sobreviver a esse treinamento. Ela o leva para um corredor escuro e diz a ele para olhar para frente, e En diz que esse lugar está muito escuro. Úrsula conta para ele que seu olho esquerdo tem o poder da árvore do mundo, e se ele apenas se concentrar, ele vai poder encontrar sua nova habilidade. Ele se concentra em seu olho esquerdo enquanto pensa na garota Yuri, e então de repente ele é capaz de ver tudo, tão claro quanto o dia, em meio à escuridão. Úrsula fica satisfeita com isso e então joga uma pedra em um monstro ocular que estava dormindo. O monstro acorda e começa a atacar pela sala inteira. Úrsula diz a ele que sua primeira lição é desviar de todos os ataques do monstro, usando sua habilidade de avaliação. En diz a ela que sua habilidade de avaliação não funciona desse jeito, mas Úrsula está farta desse idiota, que desiste antes mesmo de tentar. Ela diz a ele que seu espírito pode usar a habilidade de avaliação de forma diferente. Ele tenta sua nova habilidade na criatura e descobre que vai ser atacado pela direita. Ele fica todo feliz por ter conseguido ler o movimento da criatura, mas isso não ajuda porque o monstro ainda alcança sua orelha e consegue cortá-la. A garota imediatamente coloca uma barreira ao redor deles e então recupera a orelha dele com gotas da árvore do mundo, dizendo a ele que vai curá-lo, não importa o quão machucado ele fique, o que significa que ele não vai deixar o treinamento incompleto. Ela remove a barreira e o monstro morcego de um olho só ataca
ataca novamente. En descobre que ele vai atacar sua perna esquerda, e então usa sua habilidade de avaliação novamente para descobrir o momento exato. Graças a isso, ele desvia do ataque. Mas enquanto ele fala toda animada a Úrsula sobre isso, o monstro ataca ele por trás, e ela diz a ele para parar de ficar se achando, só porque conseguiu uma vez. Ele percebe que ela está certa e ele treina para desviar do ataque do monstro por uma semana inteira. E agora, ele pode analisar a localização e o momento do ataque, ao mesmo tempo em que ele é capaz de desviar de todos os ataques. Mas toda vez ele fica se achando. O monstro pega ele desprevenido e o ataca. Úrsula fica curando ele como sempre, e então diz que ele passou no primeiro treinamento, e agora é hora da parte 2. Ela diz a ele que ele precisa derrotar o morcego ocular. O garoto En diz que sua classe não é adequada para combate. Úrsula diz a ele para parar de ser um chorão e entrega um galho da árvore do mundo, para que ele pudesse usá-lo como arma. Ela diz para usá-lo bem e derrotar o inimigo com ele. En aceita o desafio pensando que, como ele pode prever o movimento do monstro agora, ele pode facilmente derrubá-lo. No entanto, ele descobre que seus golpes não são rápidos o suficiente para atingir o monstro morcego. Ele pede à garota algumas dicas, e ela diz a ele para descobrir usando o olho espiritual. Ele decide se concentrar totalmente na trajetória do monstro e, de repente, ele é capaz de usar uma versão avançada de sua habilidade de avaliação. Quando ele usa, ele pode ver a trajetória do monstro em câmera lenta. Ele usa essa chance para acertar um contra-ataque, e com apenas um único golpe, ele esmaga o monstro no chão, e fica surpreso com quão forte ele está agora. Mas a garota então dá uma bronca nele para parar de ser tão confiante com apenas isso. Ela conta que sua próxima tarefa é derrotar todos os morcegos oculares nesse andar. En consegue fazer isso mais cedo do que Úrsula esperava. Ela diz que é hora de sua próxima lição, que é sobre avaliar as habilidades do monstro de globo ocular e torná-las suas. Ele diz que isso nem é possível, mas Úrsula diz a ele que é impossível para humanos, mas com o olho espiritual ele pode fazer isso. O garoto decide tentar e depois de encarar o monstro por um tempo, ele de repente obtém sua habilidade de super aceleração. Sua cabeça parece que vai explodir por causa de todas as novas informações, e então Úrsula diz a ele para tentar usar a habilidade. Ele se agacha no chão e então corre extremamente rápido, mas seus músculos se rasgam, pois eles não foram feitos para lidar com isso. Ele cai no chão e Úrsula cura ele com as gotas da árvore do mundo. Ela diz a ele para continuar correndo até cair, e ela vai curá-lo. Seus músculos ficarão mais fortes a cada vez, e ao fazer isso centenas de vezes, ele terá um corpo que pode suportar qualquer coisa. Depois de alguns dias, seu corpo se torna muito mais forte, e para sua próxima lição, Úrsula diz a ele que o deixará avaliar suas habilidades, embora ela não queira fazer isso. O garoto então pergunta sobre sua habilidade, e do nada Úrsula atinge ele com uma bola de fogo, sem nem sequer avisar. Ela diz que a habilidade que ela está ensinando a ele é de lançar magia sem recitar feitiços, e diz a ele para avaliar sua habilidade no curto espaço de tempo. Ele tenta fazer isso, mas não consegue e fica todo torrado. Então Úrsula apenas o cura e então atira nele novamente. Depois de um tempo, ele aprende a lançar bolas de fogo sem recitar feitiços, mas ele desmaia rapidamente porque não tem mana suficiente. Felizmente, a árvore do mundo da garota Yuri reabastece sua mana muito rápido e até aumenta sua capacidade máxima de mana. O rapaz continua em seu treinamento por cerca de um mês, e agora ele é capaz de lançar centenas de bolas de fogo de uma vez e também usar magia intermediária. Úrsula conta que ele está finalmente forte o suficiente para explorar esse lugar sozinho, mas antes disso, ela está querendo realizar um teste final. Ela leva ele para lutar contra o Urso da Morte. En fica nervoso por causa de seu trauma no passado. Úrsula diz a ele para ser mais confiante, pois ele treinou muito duro para se tornar mais forte, e então empurra ele na frente do urso e atira com bolas de fogo, mas nenhum de seus ataques acerta. Felizmente, a fumaça acaba agindo como uma distração e ele usa a habilidade de super velocidade para chegar atrás do urso. Ele tenta atacá-lo e usa a habilidade de super avaliação para ver as coisas em câmera lenta, e então atira um poderoso feitiço de vento no urso, e em seguida atira bolas de fogo no monstro sem parar, acertando alguns e errando outros, mas no final ele consegue derrubar o monstro de classificação S, assim começando a sua missão em busca de vingança na superfície. Nesse momento, ele então avalia as habilidades do Urso da Morte e absorve a habilidade de classificação S, cortador de aço para perfuração e durabilidade altíssima para seus ataques. Enquanto ele está se recuperando da dor de cabeça após ganhar a habilidade, Úrsula diz a ele que ele completou seu treinamento e agora ele está pronto para avançar pela masmorra sozinho. Ela então leva de volta para a Árvore do Mundo e manda ele ser grato, pois ela vai dar um presente final antes que ele vá. O presente é o núcleo espiritual restante da Árvore do Mundo e diz que ele não pode pegá-lo porque é muito valioso. Úrsula diz a ele que elas estão apenas emprestando poder a ele, porque uma vez que ele morre, o núcleo vai voltar automaticamente para a Árvore do Mundo. Ela usa seu poder mágico para fundir o núcleo espiritual com o olho do garoto, mas ele não sente nenhuma diferença. Úrsula diz a ele que levará muito tempo para que ele entenda o verdadeiro poder do olho artificial. En procura Yuri para agradecê-la, mas ela não está em lugar nenhum. Ele pergunta onde ela está, e ela responde de dentro de seu olho artificial, antes de se manifestar em sua forma humana. Ele não entende o que está acontecendo, então Úrsula explica que o olho de En tem o núcleo espiritual da Árvore do Mundo. É basicamente um substituto para a árvore, o que significa
que Yuri pode viver dentro dele, e dessa forma, ela sempre estará com ele, não importa onde ele vá. Yuri diz, animada, que vai curá-lo de todos os ferimentos e doenças, usando suas gotas da árvore do mundo. E embora ele seja muito grato por isso, ele pergunta a Úrsula se está tudo bem para ele levar o espírito da árvore do mundo com ele. Úrsula dá um chutão porque ela não quer enviar Yuri com algum humano aleatório, mas ela também quer que a garota explore o mundo e faça bons amigos. É por isso que ela decidiu confiá-la ao garoto, porque embora ele seja um idiota, ele é uma boa pessoa. O garoto jura que vai cuidar bem de Yuri, e Úrsula diz a ele que é melhor que ele faça isso mesmo. Ela então cria um símbolo brilhante em sua mão, que é o feitiço de armazenamento infinito. Depois disso, ela puxa uma espada espiritual que ela criou a partir das matérias-primas que Yuri deu a ela, e manda ele colocar em seu armazenamento. Antes que ele possa fazer isso, Úrsula esfaqueia seu outro olho, e em seguida faz ele engolir uma pedra mágica para que ele possa substituir seu olho ferido. Em pergunta a ela o que diabos ela acabou de fazer. Ela conta que seu olho direito agora foi substituído pela pedra, que vai conectar suas mentes. Usando isso, eles podem se comunicar um com o outro, a qualquer momento. E Úrsula pode assistir tudo que o garoto está vendo. Ela diz que se ela o encontrar chegando muito perto de sua filha, ou batendo nela, ela vai encontrar ele e vai matá-lo. Depois disso, ele pergunta a Yuri se ela tem algum plano especial para quando eles chegarem à superfície. E ela diz que quer conhecer suas irmãs. Úrsula diz que originalmente havia apenas uma árvore gigante do mundo, mas ela foi separada em 9 partes. Yuri é apenas uma delas. O resto das árvores do mundo são suas irmãs. O garoto promete que eles viajarão por todo o mundo para encontrá-las. Com isso, ele finalmente começa sua jornada e Úrsula continua dizendo a ele sobre qual rota tomar e quais monstros ele vai enfrentar. O rapaz descobre que derrotar monstros Rank S é muito mais fácil agora, e ele nem tem dor de cabeça ao absorver suas habilidades, porque Yuri está curando ele instantaneamente. Logo ele chega na sala do chefe, e Úrsula diz a ele que a menos que ele derrote o chefe, o caminho para os outros andares não vai abrir. Ele não tem certeza sobre fazer isso, porque o monstro-chefe vai ser muito mais forte do que qualquer outra coisa que ele já enfrentou. Mas Yuri e também Úrsula dizem a ele para ter fé em si mesmo. Motivado por suas palavras, ele entra na sala do chefe e encontra o núcleo da masmorra bem na frente dele. Ele de repente vê um círculo de invocação aparecendo no chão, e então aparece um golem de pedra gigante. Ele diz a Yuri para voltar para dentro de seu olho, e então corre em direção ao golem. Ele evita o primeiro ataque facilmente, mas então o golem dá um soco poderoso nele. En utiliza suas habilidades adquiridas para tornar suas mãos duras como aço, mas o efeito do soco acaba rasgando seus músculos. Yuri cura ele de novo, e então ele utiliza a habilidade de dissolver veneno que ele ganhou após matar uma cobra gigante para assim derreter a mão do golem. Isso deixa o golem muito furioso e ele começa a atacar sem parar. O garoto de alguma forma escapa de seu ataque e se esconde atrás de algumas pedras. Ele percebe que não pode chegar muito perto do golem, mas então Úrsula diz ele para usar o feitiço supremo que ela ensinou, porque ele tem mana suficiente para isso agora. Ele decide agir de acordo com o conselho dela e imediatamente utiliza a magia suprema Nova Strike no golem, atingindo ele com o poder de um meteorito e derretendo seu corpo. Ele não consegue acreditar que agora pode fazer isso, e de vez em quando, a garota Yuri fica saindo de seu corpo para curá-lo. Ele segura suas mãos e enquanto agradece, e Yuri começa a ficar corada. Na mesma hora, Úrsula diz ele para se concentrar em avaliar os restos mortais do golem. Ele verifica o corpo do golem e obtém algumas habilidades defensivas e ofensivas de alto nível. Úrsula diz ele que ele também pode avaliar o núcleo da masmorra. O rapaz não tem certeza se isso vai ser seguro, então Úrsula se teletransporta para perto dele e avalia o núcleo da masmorra. Ela descobre que é semelhante ao núcleo espiritual da árvore do mundo e usa o poder para fortalecer o olho artificial do garoto. Ela diz que ele pode derrotar mais chefes da masmorra e utilizar o núcleo para melhorar o poder do seu olho espiritual, e isso vai torná-lo mais forte ainda. Com isso, os três saem da sala do chefe e as portas se fecham atrás deles. Úrsula conta que desde que o núcleo da masmorra desapareceu, a masmorra está completamente selada agora. Isso significa que o caminho para a árvore do mundo foi fechado, e até mesmo o buraco através da queda deve ter sido selado. Ela diz que agora ninguém pode alcançar a árvore do mundo, e isso significa que ela não tem que ficar para trás para protegê-la. Ela decide ir junto com eles e logo eles alcançam a superfície. Enquanto isso, em um bar da cidade, aquele espadachim arrogante chamado Zoid está bebendo com alguns companheiros aventureiros. Ele conta a história de como seu grupo foi cercado por cães do inferno na masmorra, e eles não achavam que sairiam vivos. Mas então ele muda um pouquinho a história do que aconteceu, e diz que um membro de seu grupo decidiu se sacrificar para salvar os outros. Ele começa a agir como se estivesse profundamente grato ao garoto En, para assim ganhar algum carinho dos outros aventureiros. Mas quando ele vê o rapaz parado atrás dele, ele cospe sua bebida. Zoid pergunta como diabos você ainda está vivo. E quando o garoto conta que ele simplesmente derrotou os monstros, ele se recusa a acreditar. Os outros aventureiros dizem a Zoid que ele deveria estar feliz porque seu salvador está vivo. Mas o garoto conta que ele estava mentindo. Ele revela que Zoid e Jolene o paralisaram com magia e o deixaram para morrer nas garras dos monstros. Isso deixa todos os aventureiros furiosos e eles começam a jogar várias coisas em Zoid. No entanto, En os impede, porque apesar de tudo, Zoid foi a única pessoa que o aceitou em seu grupo. Ele agradece por tudo e então vai embora, surpreendendo a todos porque sua personalidade mudou bastante. Depois disso, Yuri e Úrsula começam a explorar diferentes masmorras, derrotando os monstros-chefes e absorvendo o núcleo. Eles continuam procurando a árvore do mundo dentro dessas masmorras, e mesmo depois de alguns meses, eles não conseguem encontrar nada. Agora eles estão retornando de uma dessas viagens de masmorra, e eles escutam gritos. Imediatamente eles correm para o local e encontram alguns monstros
monstros atacando uma carruagem. O garoto rapidamente mata os monstros e absorve suas habilidades, enquanto Yuri e Úrsula estão curando os soldados feridos. O rapaz então vai verificar uma garota de cabelo rosa, que se apaixona por ele à primeira vista, e se apega a ele, o chamando de herói. Ele fica confuso e envergonhado com isso, mas então descobre que o nome da garota é Cláudia, a terceira princesa do reino, e o homem com ela é Jasper, o chefe de uma empresa comercial. A princesa convida Em e o seu grupo para o palácio, para assim agradecê-los, e depois ela se prepara para ir para cima dele. No entanto, Yuri fica entre eles e declara que ela é esposa de En. O garoto fica chocado ao escutar isso, mas o choque maior aparece quando Cláudia diz que está feliz em se tornar sua segunda esposa. Enquanto as duas garotas brigam sobre esse assunto, o comerciante Jasper chega até o garoto e diz que ele deveria se casar com ele. O rapaz enlouquece ouvindo isso, porque ele nunca pensou que seria tão atraente para homens e mulheres, mas Jasper diz que tem alguma razão especial para isso. Ele então leva En e as outras ao seu tesouro, explicando que gosta de colecionar pedras preciosas e que o olho esquerdo do rapaz é o núcleo espiritual, o mais valioso de todos. Ele fica chocado ao saber que Jasper descobriu seu segredo, e então o comerciante conta ele a lenda sobre a árvore do mundo original. Ela esgotou todo o seu poder para prender o Lorde Demônio, e então desapareceu da superfície da Terra. Ele diz que está procurando por esse núcleo espiritual há anos, e agora que o encontrou, ele quer mantê-lo próximo para sempre. O garoto En está querendo recusar porque isso está indo longe demais, mas Úrsula diz a ele que Jasper tem dinheiro e também informações sobre a árvore do mundo, então ele pode se beneficiar da ajuda para encontrar outras árvores. Mas o garoto relutante concorda em se aproximar dele, mas conta que eles serão apenas amigos e nunca vai ser nada além disso. Jasper não tem problema com isso e fala que um dia ele certamente vai ser um membro valioso de seu harém. A cena então muda, mostrando o grupo indo até uma masmorra secreta que o comerciante Jasper havia falado, na esperança de acharem as irmãs de Yuri. O protagonista En entra na masmorra sozinho e logo se depara com um beco sem saída. Úrsula diz que tem um feitiço de teletransporte na parede e que ele pode ativá-lo com um toque. Assim que o garoto En toca o feitiço de teletransporte, ele se encontra em uma enorme floresta. Ele se assusta ao ver uma gigantesca floresta dentro de uma simples masmorra, e Úrsula diz que parece que uma ilusão poderosa mudou tudo. E dando uma olhada na aparência da masmorra, Yuri está pensando que a única coisa poderosa o bastante para criar uma ilusão dessa escala seria uma árvore do mundo. E quando eles escutam uma voz vinda do nada, Yuri reconhece a voz como sendo a da sua pequena irmã chamada Pina, que sai do olho de En para falar com ela. A garota de cabelo rosinha fala que está feliz em ver a sua irmã novamente e pede que a encontrem no final da masmorra. O garoto diz que Yuri veio até esse local para encontrá-la e que ela deveria usar magia de teleporte para vir até eles. Mas então Pina responde que não pode usar magia de teleporte, então eles terão que atravessar a floresta. E Yuri está prontinha para isso. Mas a baixinha de cabelo rosa fala que ela deveria simplesmente relaxar e deixar o seu namoradinho fazer o trabalho pesado. E Yuri começa a ficar toda vermelha ao escutar isso. Pina também recomenda que ela volte para dentro do olho do seu namoradinho, porque a floresta pode ser perigosa e ele vai atravessar mais rápido sozinho. A baixinha de cabelo rosa então fica zombando da cara do protagonista, dizendo que colocou centenas de armadilhas perigosas por toda a floresta, além de monstros ferozes, e que nenhum humano jamais conseguiu atravessar sua floresta. O rapaz conta que eles vão ver se isso é verdade mesmo, e segue em frente, com Úrsula analisando a situação com o olho direito. Ele consegue informações preciosas sobre as armadilhas e como evitá-las, e faz uma corrida contra o tempo pela floresta, deixando a pirralha de cabelo rosa frustrada, porque ele está superando com muita facilidade as armadilhas. Ela diz a ele para pelo menos fingir que está com dificuldades, pois ela trabalhou bastante para fazer aquelas armadilhas. Yuri então conta que Pina sempre gostou de criar coisas malucas e fazer os outros de idiotas, e o garoto então responde que essa loucura alguma hora vai matar alguém. Mas então Pina interrompe falando que não é uma assassina e que sempre manda as pessoas para fora antes que elas corram perigo. E ela então diz que monstros mais poderosos virão em seguida e diz que é melhor que ele desista agora. Mas o garoto diz que não vai parar por nada. Nesse instante, o monstro planta de rank S aparece bem diante dele e ataca ele com um pó de sono. Mas o nosso rapaz possui resistência a todas as habilidades e nem sequer sente vontade de dormir. Isso deixa a pirralha de rosa toda frustrada, e então ele invoca sua espada e mata a criatura planta com um único golpe. Em seguida, ele o avalia para obter suas habilidades e descobre que utilizando a habilidade única do monstro planta, ele pode criar sementes de todos os tipos de plantas. O rapaz está pensando para que essa habilidade pode ser útil, quando de repente algo atinge ele na cabeça. Ele se pergunta o que está acontecendo e por que ele não consegue localizar o inimigo. Úrsula diz que eles estão usando a habilidade de furtividade. No entanto, Pina fica chocada porque ele ainda está de pé, apesar de ter levado simplesmente um tiro na cabeça. Ele então diz que possui uma outra habilidade chamada anulação de ataque surpresa, então não vai sofrer nenhum dano desses ataques, o que deixa
deixa a pirralha de rosa ainda mais irritada. E para piorar a situação da autoestima dela, Úrsula consegue localizar os inimigos que atacam, e ele utiliza magia gravitacional para esmagá-los até a morte. As criaturas formigas então se tornam visíveis após morrerem, e ele usa habilidades de avaliação para copiar a furtividade delas, além de sua força absurda de pulo. A pirralha de rosa então começa a chorar porque simplesmente nada funciona contra ele, mas ela recupera a confiança ao enviar 2 monstros de nível S para atacá-lo ao mesmo tempo. Mas ele usa sua super velocidade para matá-los com um único golpe, e quando Pina descobre que ele é apenas um avaliador, apesar de ser tão forte, ela desiste, falando que esse moleque é muito apelão. A cena então corta mostrando Zod, aquele espadachim idiota do grupo anterior de Yen, e ele está na cidade. Todos estão evitando ele lá na guilda, e até aquela feiticeira de suporte começa a agir como se fosse inocente, falando pra todo mundo que foi ele quem forçou ela a paralisar o rapaz. E é claro que aqueles idiotas e gados da guilda confiam mais naquela mulher bonita e expulsam Zod, dizendo que ninguém jamais vai formar um grupo com ele novamente. Zod fica furioso com isso e fica amaldiçoando o nome de Yen por ter sobrevivido, pois se ele tivesse apenas morrido, isso não teria acontecido. Ele está querendo agora completar uma missão de alta dificuldade para limpar a sua péssima reputação e sair em uma jornada para caçar monstros de rank A. E ele foi até na mesma masmorra de Pina, e ao tocar por acidente o feitiço de teleporte na parede, ele se encontra na floresta e decide procurar por monstros fortes. No entanto, ele rapidamente cai em uma cilada, mas bem quando estava prestes a ser esmagado pelos espinhos, ele é teleportado de volta para a masmorra anterior. De repente, ele escuta a voz de Pina, dizendo que ele não morrerá em sua masmorra, e que ela vai teleportá-lo agora antes que algo mais sério aconteça. Então, futuramente, ele vai poder tentar de novo quando quiser. Zod pensa que esta é a sua chance de ficar mais forte e recuperar a sua honra. Ele entra na masmorra várias vezes sem parar, sendo ferido pelas armadilhas, mas sem desistir. Logo, ele se encontra com um crocodilo gigante à sua frente, e cego pela ganância e riqueza, ele ataca o bicho igual um idiota. No entanto, a criatura é muito forte para ele, e o faz rolar pelo chão com um simples ataque. Pina diz a ele para desistir, e que o levará de volta para outra masmorra, mas ele se recusa. A criatura de repente dá um pisão em seu braço ferido, esmagando ele, e Zod grita de dor. O monstro estava prestes a dar o golpe final, e Zod se prepara para a morte, mas então de repente, o garoto En aparece e mata o crocodilo com apenas um único golpe da sua espada. Zod, no momento, só está conseguindo ver as suas costas, então ele pensa que deve ser um aventureiro de alto escalão com uma classe rara. Mas quando ele descobre que é simplesmente aquele maldito moleque de novo, ele fica sem palavras e pergunta o que diabos ele é e o que ele está fazendo aqui, e como é que um catador de lixo idiota como ele conseguiu derrotar um monstro tão poderoso com um único golpe. O protagonista conta que está apenas se aquecendo, matando essas criaturas fraquinhas aqui da região, então percebe os ferimentos de Zod. Ele então pede ajuda para Yuri, que joga uma água especial nos ferimentos dele, curando o cara idiota completamente. Isso deixa ainda mais confuso, mas antes que ele consiga fazer qualquer pergunta, o garoto coloca ele para dormir utilizando magia e diz a Pina para mandá-lo embora. Depois disso, ele continua sua corrida contra o tempo e chega à sala do chefão. Pina diz a ele que está esperando depois da sala do chefe, e ele fica preocupado que se derrotar o chefe, o caminho para a árvore do mundo ainda ficará bloqueado. Úrsula diz a ele que isso não vai acontecer enquanto o núcleo da masmorra estiver intacto. Ele entra e descobre que tem uma floresta dentro da sala do chefe. De repente, o chão começa a tremer e ele rapidamente decide voar para ver uma tartaruga gigante saindo do solo. E ele se assusta ao ver essa criatura imensa, mas então Úrsula manda ele parar de ser medroso, e ele então ataca a tartaruga com bolas de fogo. Mas elas não estão causando nenhum dano. Então, a tartaruga dispara um poderoso jato de água nele, e ele utiliza a super avaliação para desacelerar o tempo. E em seguida, utiliza sua habilidade especial para devolver o ataque para a tartaruga. Mas acontece que o próprio ataque dela não pode machucá-la. Porém, o garoto foi esperto e percebeu esse truque, e se coloca na frente da criatura-chefe, ficando de propósito debaixo de seus pés, enquanto ela pisa forte. No entanto, o ataque nem sequer tocou o garoto. Ele agora tem certeza de que a tartaruga gigante é apenas uma ilusão, e ele usa uma habilidade para desativar essa ilusão, e descobre que o monstro chefão era na verdade uma pequena e fofinha tartaruga, com uma cobra. Úrsula elogia o rapaz por ter descoberto tudo isso sozinho, já que nem ela tinha percebido essa ilusão poderosa. Ele então pega a tortuguita e avalia, descobrindo que é o filhote de uma das 4 bestas míticas da criação. E falando de dentro da cabeça dele, Úrsula diz que está surpresa ao ver essa criatura, pois as 4 bestas míticas estão quase no mesmo nível da árvore do mundo original. E depois disso, ele fala com Pina e pergunta se ele realmente vai precisar matar a tartaruguinha para finalizar o desafio. Afinal de contas, ele já venceu. E ela responde que sim, pois ele é o chefão. Mas então o garoto e a tortuguita fazem aquela carinha de cachorrinhos fofos, e ela então muda de ideia e permite que o garoto venha até ela. E então em seguida, as 2 irmãs têm um reencontro emocionante após vários anos. Pina então rapidamente vai ao que interessa e pergunta para Yuri se ela também pode ir com ela, pois ela está entediada de ficar tanto tempo aqui nessa maldita masmorra, e o garoto não tá vendo nenhum problema nisso, já que isso significa mais uma bela garota em seu grupo, e também mais poder para seu olho esquerdo. Então, já que ele não é besta, concordou. Depois disso, a tartaruguinha desce do ombro de
de En e se transforma em uma garota. Ela se apresenta como Kurohime, a guardiã de Pina, e filha de uma besta divina. O garoto fica chocado vendo isso, mas quem fica mais chocada é Úrsula, que chama o protagonista de mulherengo, e começa a falar com Kurohime como se ela fosse a mãe mais rigorosa da história. E o garoto não tá entendendo o que diabos está acontecendo. Então Úrsula diz ele para pedir permissão a Kurohime antes de levar Pina para dar uma volta. Ele se ajoelha diante de Kurohime para pedir permissão. E é claro que ela concorda de bom grado. Ela até presenteia o rapaz com uma pedra sábia, pois também tá querendo ir com ele e conhecer o mundo lá fora. E no dia seguinte, o mercador Jasper leva o protagonista até a guilda dos aventureiros. E o rapaz está nervoso por estar lá com uma pessoa tão importante e rica como Jasper. Ele tá com medo de que as pessoas pensem que ele é um tipo de fracassado que vendeu a sua dignidade para se tornar um servo de um nobre rico. No entanto, Jasper aconselha o rapaz a ter mais confiança em si mesmo, pois logo todos saberão o seu verdadeiro valor. A recepcionista chega e cumprimenta Jasper com muito entusiasmo. Ela está prestes a chamar o mestre da guilda, mas Jasper diz que não tem nenhum assunto oficial com o mestre da guilda hoje, e que só veio até esse lugar para comprar os itens que seu amigo vai vender para a guilda. A garota atrás do balcão pede a licença de aventureiro do protagonista En, e ao descobrir que ele é um simples avaliador de nível F, ela fala mal dele assim na cara, dizendo que não tem a menor chance de um fracote como ele ter caçado monstros tão poderosos. O resto das pessoas na guilda também começam a zombar dele, pensando que ele estava apenas tentando enganar Jasper. Ele fica nervoso ao escutar as provocações de todo mundo, mas então Jasper manda ele mostrar o que tem guardado. Ele tira boa parte dos itens raros de monstros de seu estoque infinito, e todos ficam de boca aberta ao ver os itens sobre os quais eles só tinham ouvido falar. Eles não acreditam que um moleque feioso que nem ele possa ter conseguido coletá-los assim sozinho, e começa a acusá-lo de pilantra mentiroso. Ele começa a sentir a sua autoestima chegar lá embaixo, e ele se arrepende de ter vindo pra guilda. Nesse momento, uma mulher aparece e manda todo mundo calar a boca, pois ninguém deve ser julgado pela sua função. Eles a reconhecem como Megan, a proprietária da guilda, e ficam em silêncio diante dela. A mulher rapidamente percebe que tem alguma coisa de especial nos olhos do protagonista, e ao mesmo tempo, a recepcionista está verificando se todos os itens que ele trouxe são autênticos e originais. Jasper então conta que esse garoto aqui caçou todos esses monstros sozinho, e garante que é tudo verdade. A recepcionista fica implorando pelo perdão de En, e até Megan o aconselha a perdoar a garota pelo erro em não reconhecer o seu trabalho. E o garoto se sente muito bem depois de escutar isso. Depois de agradecê-la com um sorriso, a mulher conta que gosta de gente bonita igual ele, e adoraria tê-lo como seu aliado. Mas ele entra em pânico porque não sabe como responder. Megan então diz a ele para pensar muito bem nessa proposta, pois eles vão se ver com muita frequência a partir de hoje, e então volta para seu escritório. A recepcionista pede para eles esperarem enquanto ela avalia o valor dos itens. Mas então Jasper diz ao garoto para trazer os itens da masmorra secreta também. Os aventureiros ficam surtados ao saber que esse garoto simplesmente limpou uma masmorra secreta sozinho, e começam a tratá-lo como se ele fosse um tipo de celebridade. Mas ele odeia atenção porque é muito tímido, e sai correndo na mesma hora. E mais tarde naquela noite, enquanto relaxava em um banho quentinho, Yuri aparece de repente ao lado dele, e esse moleque fica surtado, porque nunca imaginou que esse tipo de cena clichê de anime iria acontecer com ele. Pina também segue sua irmã mais velha, e sai zoando com a cara do protagonista, dizendo que ele sempre vai ser um nerd otaku e morrer sozinho. Ela começa a provocar Yuri também, mas então Úrsula aparece e quase explode o protagonista em pedaços com a sua magia poderosa. Ela começa a dar um sermão nele a troco de nada, dizendo que é muito mais fácil dele se casar com um javali do que com uma garota bonita. E cansado de ficar aqui parado vendo ela zoando com a cara dele, ele corre para fora para não ficar com trauma. Ele encontra Kurohime ali sentada, e ela agradece a ele por tê-la levado junto nessa aventura, pois não via as garotas tão felizes assim há muito tempo. Ele responde que também vai encontrar as outras 6 irmãs, mas Kurohime fica triste ao saber que na verdade são 7. O garoto fica um pouquinho confuso escutando isso, e Kurohime conta que a árvore do mundo mais antiga desapareceu, mas seu núcleo espiritual não foi completamente destruído. Ela tem certeza de que o primeiro espírito da árvore do mundo está vivo com seu guardião em algum lugar por aí no mundo, mas ela não tem ideia de onde procurar. No dia seguinte, o protagonista acorda de bom humor e decide continuar a sua busca pelas outras árvores do mundo. Ele vai até o escritório de Jasper para conversar com ele, e para sua surpresa, a chefe da guilda, Megan, também está lá com uma missão especial para o garoto. Ela conta que a sua missão é derrotar um Behemoth, um dragão monstruoso que foi criado pelo Rei Demônio há muito tempo. Quando o Rei Demônio desapareceu, o Behemoth desapareceu com ele também, mas recentemente apareceu de novo. Megan então diz ao garoto que quer que ele derrote o monstro de rank
S, e Jasper conta que essa missão pode custar a vida, e eles dois dizem que vão entender se ele não quiser aceitar essa missão arriscada. Mesmo assim, ele não se acovarda e aceita a missão para ajudá-los. Megan agradece e diz que estará torcendo pelo seu sucesso. No dia seguinte, o garoto vai até o local onde o Behemoth foi avistado, e dentro da sua mente, Úrsula conta que o monstro é um antigo dragão da Terra que pode absorver mana e disparar projéteis capazes de rasgar o espaço. Ela diz a ele que o Behemoth se esconde sobre o chão durante a luz do dia e pede que ele o traga para fora. O garoto invoca sua espada e usa um feitiço especial para criar uma cratera gigante no chão. Um dragão furioso aparece e pergunta quem teve a coragem de interromper o seu sono. Ele olha para um moleque que parece muito fraco, mas que foi capaz de conjurar um poderoso feitiço agora há pouco. O Behemoth se lembra de como ele era poderoso desde o nascimento, pois o Rei Demônio criou ele para ser assim. Ele sempre tentou encontrar alguém que pudesse dar a ele uma luta divertida, e está vendo uma esperança nesse garoto à sua frente. Ele pergunta ao rapaz quem ele é, e o protagonista se apresenta como sendo o cara que vai matá-lo. O Behemoth dá risada desse moleque, dizendo que ele é o monstro mais forte criado pelo Rei Demônio. O protagonista conta que também pode derrotar o Rei Demônio, já que ele não deve ser tão forte assim como dizem nas lendas. O dragão tolera qualquer insulto, mas não tolera um humano desprezando seu mestre. Ele começa a disparar projéteis mágicos contra o garoto, que rapidamente desvia de todos. Ele então avança em direção ao Behemoth, cortando seu braço com sua lâmina. O dragão não consegue acreditar que as suas escamas resistentes foram cortadas com tanta facilidade e decide mudar seu estilo de luta. O Behemoth desce para o subterrâneo, reaparece bem embaixo do garoto e engole ele por inteiro, confiante de que isso seria o bastante para vencer a luta. No entanto, no momento seguinte, sua boca explode em centenas de pedaços, e apesar disso, o Behemoth mantém sua consciência e fica vivo. Ele percebe que esta é a sua primeira e última derrota, e que não deveria ter subestimado seu oponente só porque ele é humano. O Behemoth pergunta ao garoto como foi que ele o derrotou, e o rapaz revela que lançou um feitiço de ilusão assim que ele havia aparecido. Ele explica que já havia analisado o Behemoth bem antes do começo da luta, e enquanto sua ilusão distraía ele, o garoto descobriu que o dragão conseguia absorver magia através das suas escamas resistentes, o que significa que atacá-lo por dentro seria muito mais vantajoso. O garoto também disse ao Behemoth que criou uma barreira antes de lançar seu feitiço supremo para se proteger do dano. O dragão percebe que não tinha chance contra ele desde o início e diz que ele lutou muito bem. Lentamente, a sua alma se transforma em fumaça, deixando os fragmentos do seu corpo para trás. Então o protagonista avalia suas habilidades para copiá-las. Ele consegue várias habilidades de Rank S, incluindo ataque mágico, anulação de vácuo e manipulação da terra. Alguns dias depois, o grupo do protagonista visita o Palácio Real, após aceitar o convite da princesa Cláudia, que já contou para todo mundo que é a segunda esposa do garoto, sem ele nem ficar sabendo. Ele tenta tirar essa garota obcecada da vida dele, mas ela diz que o convidou até aqui para conhecer o seu pai. O moleque fica surtado quando o grande rei entra de repente na sala. O protagonista gagueja e fica se tremendo todo como se fosse um cachorrinho medroso. Enquanto ele tenta se apresentar, ele descobre que apesar da aparência de homem revoltado que o rei tem, ele é um cara muito gente boa, e também aceitou o protagonista como sendo o marido da sua filha. O rei agradece ele por derrotar o Behemoth e também salvar a sua filha no outro dia. Ele se curva diante dele, e o garoto nervoso pede que ele agradeça a Yuri, pois sem ela, ele não seria capaz de usar poderes mágicos ou fazer qualquer outra coisa. O rei mostra sua gratidão para as meninas que acompanham ele, então diz ao garoto que vai esperar muito ansioso para as conquistas que ele vai alcançar no futuro. Em seguida, ele decide sair para mexer com os assuntos burocráticos do reino, mas antes de ir embora, ele dá para o garoto um relógio de prata, que contém um símbolo da realeza, que vai dar a ele acesso a qualquer lugar que ele quiser. E embora o garoto pense que é demais aceitar esse relógio, o rei responde que isso pode ajudá-lo a encontrar mais informações sobre a família de Yuri. Enquanto isso, a história sobre a derrota do Behemoth para o protagonista se espalha pela cidade, e todos começam a admirá-lo, exceto aquele espadachim traidor chamado Zoid, que é tratado como lixo por todos na cidade. Ele tem inveja do protagonista por ter ficado famoso e forte tão rápido, e até culpa ele por seus problemas atuais. Zoid sabe que só pode engolir sua raiva porque não tem poder para fazer nada contra aquele moleque, mas então uma elfa negra aparece bem diante dele e se apresenta como um espírito chamado Etna, que diz a ele que pode dar o poder necessário para sua vingança. E voltando, o protagonista está em um pesadelo sobre seu passado, vendo o Zoid tratando ele como se fosse um perdedor. Ele fica só aceitando os insultos, com um sorriso envergonhado. Ele tenta gritar com seu eu do passado dentro do sonho, mas obviamente ele não consegue escutar nada. De repente, ele vê uma matilha de cães infernais devorando seu corpo, o que o faz estremecer de medo, ao perceber que poderia ter acabado assim. Rapidamente, seu corpo devorado começa a rastejar em sua direção, falando que ele só sobreviveu porque tinha proteção das garotas. Ele diz que ele é um completo perdedor
que teria morrido se não tivesse tropeçado na árvore do mundo por acaso. E mesmo que ele esteja orgulhoso do seu poder falso agora, nada muda o fato de que ele é um fraco e inútil por dentro. O garoto começa a gritar ao escutar isso, e seu sonho termina. Úrsula está sentada ao lado dele e pergunta se ele está bem. O garoto finalmente volta à consciência, e ele pergunta onde é que eles estão. Ela diz que ele desmaiou após o encontro com o rei, porque ele ficou exausto, e ele está dormindo desde então. Úrsula reclama que Yuri está preocupada que só o caramba com ele, e o protagonista rapidamente pergunta onde é que ela tá, e ela responde que Yuri e Pina foram dar uma volta pela cidade para conhecer o local, e ele fica preocupado. Mas Úrsula diz que não vai ter nenhum problema, pois está rastreando Yuri em tempo real, e se alguma coisa acontecer, pode simplesmente se teleportar para o lado dela. Então o rapaz começa a contar para Úrsula sobre o pesadelo que ele teve, e se convence de que seu eu do passado estava dizendo a coisa certa. Ele acredita que ele só ficou tão forte por causa da sorte que ele teve encontrando Yuri, mas no fundo, ele ainda continua sendo o mesmo fracote, que não serve pra nada. E por outro lado, Zoid está tentando entender a oferta de Etna, incapaz de acreditar que existe uma maneira para ficar mais forte. A mulher misteriosa conta que o protagonista ficou tão forte sem nem mesmo precisar se esforçar, tudo por causa do olho espiritual. O espadachim, na mesma hora, acredita nela e começa a xingá-lo por trapacear para ficar mais forte, e Etna dá risada, oferecendo a ele o mesmo poder. O espadachim fica animado escutando isso e diz que também está querendo o olho espiritual. Então, ela invoca uma versão de um olho maligno que insere na testa de Zoid. Ele começa a gritar enquanto se transforma em um demônio. Etna fica satisfeita com o resultado e lambe os lábios de uma forma sinistra, enquanto Zoid dá um grito, dizendo que agora pode se vingar. Zoid ruge alto e salta para o céu, se sentindo incrivelmente rápido e forte. Ele salta sobre os telhados quando, de repente, avista a feiticeira de suporte com seu novo namorado. Ele decide se vingar primeiro e imediatamente pula na frente dela. O namorado tenta protegê-la do monstro verde, mas Zoid não perde tempo e rapidamente derrota ele com uma mordida. A feiticeira fica chocada e desesperada vendo isso, e ao escutar a voz de Zoid, ela o reconhece. Ela percebe que ele está aqui para se vingar e rapidamente tenta acalmá-lo. Ela se desculpa profundamente, dizendo que contará à guilda que lançou um feitiço de paralisia no garoto En, por vontade própria, mas Zoid não parece convencido disso. Então a desesperada feiticeira diz que fará o que ele quiser, mas ele simplesmente destrói a feiticeira com um único ataque de mordida. Ele começa a causar estragos na cidade inteira, destruindo prédios e ferindo inocentes. Felizmente, Yuri e Pina estão perto, e a garota Yuri usa suas habilidades de cura para ajudar os feridos. Etna sente sua presença e usa sua telepatia para dizer a Zoid para parar de brincar com as pessoas comuns e atacar os espíritos, pois se ele conseguir matá-las, o protagonista não vai conseguir mais usar seus poderes. Zoid gostou muito da ideia e rapidamente estende a mão para trás de Yuri para atacá-la. Yuri está assustada demais para se mover, mas Pina consegue criar uma barreira ao redor de Zoid no último segundo, protegendo a sua irmã. Ela então pega a mão de Yuri e começa a correr enquanto o Zoid tenta romper a barreira com seus socos. Etna avisa que seus socos não vão conseguir romper a barreira e diz a ele para usar o poder especial contido no seu olho espiritual. Zoid canaliza o poder anti-espírito do olho e usa uma energia escura que envolve seu braço, assim permitindo que ele quebre a barreira com apenas um único golpe. Ele então salta em direção a Yuri e Pina e alcança elas em um instante. Pina utiliza outra barreira para detê-lo, mas usando seu poder anti-espírito, Zoid quebra a barreira e arremessa ela para longe. Pina fica chocada e aterrorizada vendo sua barreira sendo quebrada tão facilmente e perde a esperança. De repente, Yuri se coloca na frente dela, dizendo a ela para fugir. Zoid então agarra a garota, dizendo que todas morrerão. Yuri chama En para ajudá-la, enquanto Zoid tenta esmagá-la, mas no instante seguinte, o protagonista se teleporta para lá e ataca Zoid para resgatar sua amiga. Úrsula também chega lá, e em uma fração de segundos, ela diz a todas para entrarem no olho de En, enquanto ele lida com o monstro. O protagonista tenta avaliar as habilidades do seu oponente, mas não consegue nenhuma informação clara sobre ele, além do fato de ser uma quimera formada em laboratório. Úrsula também tenta avaliar Zoid, mas não consegue encontrar nada, porque Etna utilizou um feitiço de ocultação de alto nível. Zoid então avança contra En, que facilmente bloqueia seus golpes e o arremessa contra uma casa próxima. O monstro sai do telhado e começa a dominá-lo com seus ataques rápidos, e quando o garoto utiliza uma barreira, Zoid consegue quebrá-la com facilidade. O garoto não entende o que está acontecendo, mas então Zoid pergunta se isso é tudo que ele tem. O protagonista reconhece sua voz, e Zoid diz que ele também evoluiu após conseguir um olho espiritual. O garoto fica ainda mais confuso, e aproveitando a chance, Zoid então lança outra série de ataques e o empurra para trás. Ele sobe em um telhado, e Zoid diz a En que ele sente como se estivesse no topo do mundo com esse poder. Ele aponta para os corpos da maga de suporte e do namorado fracote dela, dizendo que ele se vingou daqueles que zombaram dele. Ele diz ao protagonista que os dois são iguais, e que ele também deve querer se vingar dele por tudo que ele fez. O garoto responde que eles não são iguais, e que ele não quer vingança, mas então a personificação de suas inseguranças e emoções negativas aparece atrás dele, e pede que ele pare de mentir para si mesmo. Ele diz ao rapaz para ceder a seu ódio e se vingar. O garoto tapa os ouvidos para impedir que a voz maligna alcance ele. Zoid continua com os insultos, dizendo que ele está
está encurralado. De repente, Yuri aparece e manda Zod calar a boca, porque o protagonista não é nada parecido com ele. Ela diz que ele é forte e gentil, e que nunca iria se rebaixar ao ponto de sonhar com vingança. Úrsula também aparece e diz a ele para acreditar em si mesmo, pois ele se tornou forte não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Ela diz que ele pode sim ter adquirido algumas habilidades e poderes por causa de Yuri, mas que sempre teve a coragem e a vontade para seguir em frente, apesar de todas as situações. Yuri também diz isso para ele, falando que confia muito no garoto, e motivado por suas palavras, o rapaz decide enfrentar suas inseguranças de frente. Ele declara que vai corresponder às expectativas de Yuri, não importa o que aconteça. Então, ele se transforma com aparência dourada, liberando uma gigantesca quantidade de energia, que está queimando suas inseguranças e emoções negativas. Até mesmo Zod fica surpreso com essa explosão de mana, e Úrsula diz que ele finalmente parou de duvidar de si mesmo, e agora vai conseguir usar todo o poder do espírito da árvore. Zod diz que isso não impedirá ele de matar esse catador de lixo, e imediatamente salta em sua direção. O garoto permanece completamente calmo até o fim, e atinge Zod com um contra-ataque que o faz cair longe, atravessando tudo pela frente. Zod não está conseguindo aceitar isso, mas o protagonista já está caminhando em sua direção com uma expressão triste de pena no rosto. Desesperado com sua forma monstruosa, Zod corre para atacá-lo com um sentimento de frustração, mas o garoto invoca uma barreira que bloqueia seu poder sombrio. Úrsula diz a Zod que ele recebeu apenas uma pequena quantidade do poder do espírito, e que ele não pode derrotar o protagonista em sua condição atual. Zod então dá um grito para Etna, exigindo mais poder, e ela faz isso com uma expressão de cientista maluca, fazendo o guerreiro ficar ainda mais monstruoso. Zod diz ao garoto que ele agora com certeza é o mais forte do mundo, e avança em sua direção, mas o rapaz apenas invoca sua espada e atinge o pobre coitado com um poderoso golpe, destruindo seu corpo e o olho espiritual corrompido. No entanto, Zod de algum jeito conseguiu sobreviver, e logo os guardas chegam para prendê-lo. O protagonista observa Zod sendo levado, e já desconfia que uma pessoa manipuladora se aproveitou da fraqueza e do desespero dele. Ele começa a se perguntar quem está por trás disso tudo, e por que estão fazendo tanta confusão, mas não existe pistas para sequer procurar uma resposta. E mais tarde naquela noite, Etna aparece coletando a parte quebrada do olho espiritual corrompido, que na verdade era um dispositivo de gravação para juntar dados sobre o poder e as habilidades do protagonista. Ela fica impressionada com suas capacidades, mas também decepcionada por ele ter de propósito segurado seu poder para não matar Zod com apenas um único golpe. No entanto, ela tinha ativado um feitiço nas memórias de Zod para que ele não revelasse nada para a polícia. Em seguida, ela decide voltar para sua base, prometendo ao Lorde Demônio que irá revivê-lo a qualquer custo. E no dia seguinte, enquanto o protagonista tá tomando um chazinho, Yuri se aproxima dele com um pedido. Ela se agita toda cheia de constrangimento, enquanto pede ao rapaz para dar um selinho nela. O garoto começa a suar de medo, pois nunca chegou tão perto de uma garota na vida, e nem em seus sonhos. Ele pede a Yuri para parar de provocá-lo, mas ela fica insistindo que tá falando sério, pois esse daqui é o ritual para o contrato entre o espírito e seu guardião. Nesse instante, Úrsula aparece atrás do sofá, e embora também não esteja nada satisfeita com isso, afirma que Yuri está dizendo a verdade. Ela explica que até agora o garoto era simplesmente um guardião em treinamento, e sua conexão com Yuri era instável, fazendo com que a energia de mana dela ficasse sempre descontrolada, e ela diz que ele é muito fraco. Isso acabava sobrecarregando Yuri porque tinha que fazer todo o trabalho. Úrsula diz a ele que agora que ele despertou, precisa firmar um contrato com ela para estabilizar suas conexões. O rapaz está pensando que beijar a mão dela deve ser o suficiente para o contrato, mas então Pina e Kurohime também chegam e dizem para o garoto En dar um beijão. Ele diz a elas para caírem fora, porque ele não tá querendo plateia. E então Úrsula dá uma bronca em todo mundo, dizendo para darem privacidade para En e também Yuri. Todos saem da sala e com isso Yuri fecha os olhos, enquanto se prepara para a beijoca. O rapaz fica chocado, porque ela realmente tá querendo fazer isso, e ele caminha todo animado. Mas infelizmente ao se aproximar dela, ele tropeça de medo e preocupação. Em vez de beijá-la nos lábios, ele acaba beijando por acidente a testa de Yuri. E pelo visto isso foi o suficiente para fechar o contrato, e o protagonista sobe de nível, enquanto Yuri fica comemorando só por esse pequeno momento. E ao mesmo tempo, Etna vai até o reino dos demônios e visita um demônio corvo de alta patente que se parece com um falcão humanoide. Ela conta que recebeu ordens diretas do rei demônio, que está querendo que ele mate um cara. O falcão não está interessado em perder o tempo dele com um mero humano fracote, e ao mesmo tempo Etna diz que ele derrotou o grande monstro Behemoth. Ele não se convence. Então, Etna usa sua conversa fiada para motivá-lo a entrar nessa briga, e como um grande beta que faz de tudo por mulher bonita, o falcão promete a ela que vai acabar com o protagonista rapidamente, e do nada ele cria um portal
portal para o mundo humano e voa em direção à casa do garoto em velocidade máxima. Ele está confiante de que sua super velocidade dará a ele uma vitória fácil, mas aparentemente o protagonista sentiu ele se aproximando e sai do seu quarto para conversar. O Falcão para na frente dele e começa a se apresentar todo marrento, mas o rapaz manda ele calar a boca, falando que todas as outras estão dormindo. O Falcão fica irritado com isso e avança em velocidade máxima, mas na visão do garoto Wen, ele está se movendo muito lento e simplesmente afasta ele com um tapa, alcançando o Falcão logo em seguida. Um segundo depois, ele o acerta com balas de vácuo para finalizá-lo. Em seguida, absorve seu controle de vento e suas habilidades de super velocidade, enquanto se pergunta por que raios um demônio está perseguindo ele. Yuri e as outras aparecem diante dele, pois o som da luta acordou elas, e na manhã seguinte, ele vai até a Biblioteca Proibida, no Palácio Real, para aprender mais sobre masmorras escondidas. A princesa Cláudia está lá para recebê-lo e também guiá-lo, e graças ao relógio real que o rei deu para ele, o garoto não tem problemas para chegar na biblioteca secreta. Cláudia então diz que apenas aqueles com permissão do rei e também do bibliotecário podem entrar na Biblioteca Proibida. Ela pede que ele tente entrar pela porta e ele consegue sem problemas, porém, quando Yuri tenta segui-lo, ela se depara com a parede invisível. Úrsula então se teleporta para perto dela e descobre que a parede é forte o bastante para impedi-la de entrar também, sem falar que conseguiu interromper a conexão entre ela e Yuri. Preocupado, o garoto decide seguir em frente e encontrar o que precisa rapidamente. Ao chegar no centro do local, ele percebe que está cercado por livros e não tem ideia de como encontrar o que está precisando. De repente, ele percebe que tem uma garota caindo do céu e rapidamente entra em ação para salvá-la. A garota fica muito sem jeito enquanto agradece e ele pergunta como diabos ela caiu. Ela responde que estava lendo um livro no alto da biblioteca e estava tão entretido na leitura que nem percebeu que estava caindo. Então, ela do nada utiliza magia para colocar o livro de volta no lugar e se apresenta como Alice, a bibliotecária. Ela diz que sabe a localização de cada livro e pergunta se pode ajudá-lo também. Ele diz que está querendo um livro sobre masmorras secretas para proteger as pessoas que para ele são sua família. Alice fica um pouquinho triste por algum motivo escutando isso e depois de entregar o livro para Em, pergunta como Yuri está. Ele fica surpreso por ela saber sobre Yuri e a garota Alice simplesmente revela que faz parte dos espíritos da Árvore do Mundo e que consegue ver o núcleo espiritual de Yuri no olho de Em. O rapaz fica chocado com isso e nesse momento o guardião de Alice, chamada Aka, aparece e começa a dar uma bronca por não tê-la informado sobre a presença de um convidado. O protagonista e a guardiã Aka se dão muito bem e ele então diz a Alice que suas irmãs estão esperando por ela lá fora. A guardiã rapidamente conta que é impossível para elas entrarem e encontrarem Alice. Ela explica que essa biblioteca não fica dentro do Palácio Real, mas sim em uma masmorra secreta que pode ser acessada por um portal, e foi esse portal que o protagonista passou quando entrou aqui. Ela diz que o portal tem muitas restrições, permitindo a entrada apenas de humanos aprovados pelo rei e por Alice. Existe um antigo contrato entre o espírito da Árvore do Mundo e essa biblioteca que ajuda ambos, e se Yuri ou Pina entrarem aqui, o contrato seria quebrado à força. A guardiã Aka diz a ele que o único jeito de trazer as garotas aqui e encontrarem Alice é encontrar a localização da masmorra secreta e limpá-la completamente. Ele fala que pode sim levar Alice para fora, mas a guardiã diz que isso também não vai acontecer. Ela diz que Alice é uma pessoa fraca que não sabe lutar e que não tem intenção de sair daqui por medo. Alice fica triste escutando isso e ele se aproxima dela, sabendo que ela tem medo de sair para um mundo desconhecido. Ele diz a ela que também costumava ser assim, mas com o apoio de Yuri e das outras, ele se tornou forte e mais confiante. Ele promete a Alice que se ela quiser ver o mundo, ele vai protegê-la de tudo e vai apoiá-la de todos os jeitos possíveis. A garota Alice fica sem jeito escutando isso, e então ele diz que vai vê-la novamente amanhã, depois de encontrar uma entrada para a masmorra. No dia seguinte, enquanto a guardiã Aka está cuidando de Alice, ela pergunta se ela está querendo ir lá fora, e ela sabe que Alice está com medo, mas é muito fácil ler o seu rosto e perceber que ela gosta do rapaz. Alice conta que se apaixonou por ele à primeira vista. Ela conta que esse é o mesmo tipo de coisa que acontece nos livros que ela costuma ler, porém, ela ainda não tinha certeza se deveria sair, e a guardiã ficou encorajando ela a dar um salto de fé, pedindo que ela confiasse no protagonista e fosse com ele, porque mesmo se as coisas não dessem certo, ela sempre poderia voltar para casa. Nesse momento, o rapaz entra na biblioteca, pelo Palácio Real. Ele conta que não conseguiu encontrar a entrada para a masmorra secreta no livro, e a guardiã Aka dá um tapinha nas costas de Alice, enquanto diz a ela para confiar no prota, e a garota tímida pede que ele leve ela para o mundo exterior. O rapaz rapidamente a pega nos braços e então salta o mais alto que pode. Ela sai da biblioteca e aparece na masmorra escondida acima dela. A guardiã também segue eles até lá, e entrega um núcleo do espírito de Alice para que ela possa ir com ele, criando um clone para acompanhá-lo, já que ela não consegue se teleportar, assim como Úrsula. E com esse núcleo, eles começaram a explorar a masmorra escondida, e o garoto precisa carregar Alice nas costas por metade do caminho, devido à sua pouca resistência. Ele luta contra os monstros na masmorra, mesmo sem a ajuda de Úrsula. Embora tenha alguma dificuldade para lutar contra o chefe samurai, ele também derrota ele. E com isso, eles chegam na saída, e Alice olha um pouquinho chateada, porque acha que o protagonista não vai carregar
carregá-la quando eles estiverem lá fora, e o garoto diz que ela sempre pode pedir para ele carregá-la. E vendo Alice tão feliz, a guardiã Aka começa a ficar ali toda feliz com o romance deles. E logo eles chegam na casa do protagonista, e Yuri corre para abraçar Alice, mas ela dá um empurrão, porque não gosta que as pessoas a toquem. Por outro lado, Úrsula fica muito nervosa na frente de Aka, porque ela também é sua superior na classificação dos guardiões. Depois disso, Yuri abraça Em por ter trazido sua irmã mais velha para fora, o que deixa Alice com ciúmes. Pina percebe isso e tenta motivar Alice a fazer alguma coisa. Ela o abraça com força, dizendo que seu braço direito ainda está livre, e antes que Yuri possa pegá-lo, Alice pula e se agarra a ele. Pina começa a provocá-la por causa disso, e Yuri percebe que sua vida vai ficar mais difícil, tudo por causa dessas outras garotas que se apaixonaram pelo mesmo cara que ela. E para escapar dessa situação, o protagonista foge para uma sauna, mas acontece que todas as garotas seguiram ele até lá. Elas continuam perguntando para En de quem que ele gosta, e por mais que ele tente, não consegue fugir delas. E pelo visto, Úrsula é a única que está defendendo ele, falando que ninguém deve fazer essas perguntas tão desnecessárias a uma pessoa. Ele agradece ela por estar tentando salvá-lo de um problema, mas o garoto continua desconfortável com toda essa situação. Ele diz que não aguenta mais esse calor da sauna e tenta sair. E quando Alice do nada cai em cima dele, ele percebe que ela também está com dificuldades para aturar esse calor infernal. Ele diz que ela não precisa se forçar e prejudicar sua saúde, apenas para ficar aqui dentro. Alice responde que vai fazer o que for preciso para ficar ao lado dele. E bem quando ela estava quase falando uma coisa, as outras irmãs do nada ficam dizendo que irão viver aventuras juntas de agora em diante. E as suas guardiãs sabem muito bem que as garotas acabaram de bloquear uma declaração da sua própria irmã. E depois o protagonista vai até Úrsula e pede que ele coloque o núcleo espiritual de Alice em seu olho. A garota Aka decide fazer isso, e então o garoto ganha a pedra sábia de Alice para que ele possa usar seus poderes, e Úrsula cria um contrato mágico para eles. E finalizando, Alice começa a caminhar em direção ao protagonista, mas escorrega e bate de cara no chão, ficando toda envergonhada por ser uma garota desastrada. No dia seguinte, o protagonista se encontra com Jasper e Megan. Eles contam que tem um pedido direto do rei, que só ele pode atender. O pedido envolve demônios que foram banidos do reino humano para sempre. Isso foi realizado pelo herói que criou uma barreira dimensional para impedi-los de voltar. No entanto, recentemente, alguns demônios começaram a atacar um território próximo, e nenhum aventureiro comum consegue enfrentá-los. Jasper e Megan estão pedindo que ele cuide dos demônios antes que eles causem mais danos. Enquanto isso, no mesmo território que Jasper havia contado, é mostrado um grande número de pessoas caminhando. Uma garota alegre chamada Mia pergunta ao papai onde é que eles estão indo, e ele, nervoso, responde que vai levá-la para se encontrar com sua mãe, que está no céu. Eles param em frente aos monumentos de pedra. Todos se ajoelham quando o demônio Hydra se ergue dos círculos de pedras. O pai de Mia diz a ela para ir em frente, pois a Hydra vai levá-la até a sua mãe, e a garotinha não faz ideia do cruel destino que está esperando ela. No entanto, ela pergunta se vai ser usada como moeda de troca, mas mesmo assim, corajosa, ela se sacrifica pelo resto dos aldeões. E quando ela estava prestes a ser devorada, seu pai muda de ideia. A Hydra então lembra aos aldeões do acordo que eles combinaram. É necessário uma mulher por mês. Em troca, a aldeia continua segura. Ela avisa para os humanos que eles vão ser punidos por tentarem quebrar o contrato e exala veneno para nocauteá-los. A garota Mia é a única que não foi afetada e ela grita por socorro, enquanto a Hydra tenta comê-la. Mas de repente, o protagonista chega para salvá-la e protege a garota com sua barreira. Úrsula avisa o rapaz para ter cuidado, pois a Hydra é um monstro de rank S com um veneno poderoso. O garoto Wen diz a Yuri para salvar todos do veneno da Hydra primeiro, e ela consegue curá-los com uma única tentativa, pois os seus poderes evoluíram junto com o olho do protagonista. Depois disso, o garoto diz aos aldeões para fugirem, pois ele vai cuidar da Hydra, mas ninguém acredita que ele possa fazer isso. O garoto simplesmente desembainha sua espada e corta a Hydra em centenas de pedaços, chocando todos os aldeões. Todo mundo tá reconhecendo ele como o grande herói que matou o antigo dragão. Enquanto Úrsula avalia as habilidades da Hydra, os aldeões agradecem o garoto por salvar suas vidas, e o protagonista pede que levem ele até o líder daquela região, e os aldeões do nada ficam sombrios. Eles dizem ao rapaz que, embora ele tenha salvado suas vidas, teria sido melhor se ele deixasse tudo como estava antes. Eles se afastam depois de falar essa frase, mas Zen está motivado a encontrar o líder e descobrir o que tem de errado com aquele lugar. Ele finalmente chega na grande mansão do senhor daquela região e decide confrontá-lo sobre o que está acontecendo em seu país. Afinal de contas, as pessoas estão passando fome e ele deve estar aqui só no bem bom. Ele entra na mansão e pergunta em voz alta se tem alguém em casa. O Lorde chamado Negan sai para cumprimentá-lo, e esse cara acaba sendo um completo idiota desastrado. Enquanto estão tomando um chá, o protagonista diz a ele que está aqui para resolver a questão dos demônios que estão atacando a região. O Lorde responde muito calmo que não tem demônios por perto, e que as informações
informações que a guilda deu deve ter sido exagerada, pois não tem nenhum monstro nessa região, hein? Então diz que ainda gostaria de ficar por alguns dias e patrulhar a região à noite para ter certeza. Ele então fala para esse riquinho metido que ele matou uma hidra no caminho daqui, e escutar isso muda completamente a personalidade do Lorde. Ele deixa cair a sua xícara em choque ao saber que a hidra está morta e pergunta como ele pôde matá-la, já que era a única coisa que impedia os monstros da floresta de atacarem a vila. Ele fica todo revoltado e dá uma bronca no protagonista, dizendo que sem a hidra para proteger sua fronteira, os monstros da floresta voltarão a atacá-los. O garoto En reclama que foi injusto fazer um acordo com a hidra, pois ela estava pedindo sacrifícios, e Negan responde que não era nada demais, e só sacrificar uma única pessoa por mês pelo bem de todo o território é um grande acordo. Ele diz ao garoto que vai ser melhor ele voltar para casa, e que o povo de seu território vai sofrer por causa da atitude idiota que ele fez. Ele sai furioso da sala, e o protagonista fica confuso sobre o que ele pode fazer a seguir. Ele deixa a mansão enquanto Negan vai conversar com seu reflexo em um espelho mágico. Ele chama seu reflexo de Sombra, e fica em pânico ao explicar que o protagonista matou a hidra. A Sombra diz a Negan que eles podem facilmente encontrar outro monstro para substituir a hidra, mas o principal problema é esse moleque intrometido que apareceu do nada. O reflexo diz ao riquinho idiota que o garoto En é um demônio, porque nunca nenhum humano conseguiu matar um monstro de rank S como a hidra, e se quiserem proteger seu território, eles precisam matá-lo. Negan acredita nele e já está planejando a morte do protagonista, e a Sombra dá risada, dizendo que humanos são muito fáceis de manipular, e que após mais um pouquinho de trabalho mental, ele vai conseguir sair do espelho e possuir o corpo de Negan. Por outro lado, o garoto En descobre que a muralha da vila está totalmente danificada e não tem nenhum segurança de plantão. Ele tenta perguntar aos aldeões sobre Negan, mas eles fogem assim que escutam o nome. O garoto percebe que aqui todo mundo tá doidão e traumatizado, com medo daquele idiota riquinho, e o nosso rapaz fica tentando encontrar qualquer pista que possa ajudá-lo, e logo ele encontra um cara todo desanimado e sentado sozinho, olhando para seu campo de plantações e comida que foi destruído por monstros, tudo porque a hidra que afugentava os outros monstros morreu. Ele diz ao protagonista para voltar de onde veio, pois pessoas como ele não podem ajudá-los em porcaria nenhuma. O rapaz acaba levando isso para o lado pessoal e rapidamente usa sua magia para preparar o campo e planta sementes mágicas para que os vegetais cresçam muito mais rápido. Em seguida, ele utiliza a magia de terra para criar uma parede grossa e muito alta ao redor da área para manter os monstros afastados. O fazendeiro fica chocado vendo isso, e o garoto diz que ainda é muito cedo para ele desistir da vila e pede que ele o deixe ajudar esse vilarejo. E o cara começa a dar risada como se fosse maluco, porque suas palavras fazem ele se lembrar do pai de Negan, o antigo Lorde. É explicado pra gente que o antigo Lorde era uma pessoa gentil e corajosa, mas no momento em que ele morreu, seu filho assumiu o poder e tudo desandou. Assim que aquele riquinho metido ficou no controle de tudo, a hidra apareceu e ele fez o contrato com ela, sem pensar em mais nada. Ele simplesmente cortou todo o dinheiro das defesas e armas e aumentou os impostos ao máximo, e todos que protestaram contra isso nunca mais foram vistos. E é claro que depois disso todo mundo ficou com medo de encará-lo. E agora, o fazendeiro diz que voltou a acreditar no futuro por causa do protagonista, e o rapaz fica todo emocionado escutando isso. De repente, as habilidades dele despertam e ele vê uma enorme onda de monstros se aproximando da vila. Yuri então sai para perguntar se está tudo bem, e ele responde que vai derrotar todos os monstros para que nenhum deles possa afetar a vila. O garoto En pula no muro e vê milhares de monstros correndo em direção à vila. Ele entra em pânico ao perceber que não será fácil, nem mesmo para alguém como ele. Quando ele desce, Yuri aparece bem atrás dele, perguntando o que eles vão fazer agora, e o rapaz não tem ideia. No entanto, quando ele vê os aldeões perdendo a esperança, ele decide dar tudo de si para proteger suas vidas. Ele diz a Yuri para entrar em seu olho, e então salta no ar, liberando uma bala de vácuo na esperança de matar algum monstro e assustar o resto. Porém, isso não funciona, e os monstros continuam correndo em direção à aldeia. Alguns deles, de repente, saltam em direção ao rapaz, e mesmo que ele acabe desviando dos ataques iniciais, esses monstros parecidos com macacos são muito mais rápidos do que ele pensava. Eles agarram as mãos no ar e se arremessam uns contra os outros, em direção ao garoto com maior velocidade. Ele ativa sua habilidade Super Avaliação para vê-los em câmera lenta, e derrota todos eles com seus poderosos ataques. Em seguida, ele cria uma barreira para conter alguns monstros, e mata eles com balas de vácuo, mas alguns monstros chegam de fininho por trás dele, e respondendo a essa jogada, ele usa outra habilidade para criar clones, e em seguida usa fios de aço para cortá-los. Os aldeões que estão fugindo dos monstros de repente param, e ficam olhando impressionados, pois não conseguem acreditar que ele esteja enfrentando todos esses monstros sozinho, mas eles perceberam que ele está ultrapassando seus limites. Ursula avisa que se ele continuar lutando assim, ele vai acabar desmaiando, mas o garoto En está motivado a proteger todos os aldeões. Ele invoca sua espada e assume sua posição para aplicar um ataque de longo alcance que vai destruir todos os monstros de uma só vez. Ursula tenta impedir, dizendo que nesse ritmo, seu corpo não vai aguentar por muito tempo. Ele se recusa a desistir, mesmo com vários monstros cercando ele, ele desembainha sua espada com toda a força, desferindo um golpe que mata todos os monstros de uma só vez. No entanto, ele chegou no seu limite e cai no chão. Yuri aparece com água sagrada e começa a curá-lo com seus encantamentos, mas o garoto se machucou tanto que até mesmo essa água sagrada leva um tempo para regenerá-lo. Assim que ele se sente melhor, ele se levanta para agradecer a Yuri
Yuri, mas não encontra ela, e do nada ele vê a garota Mia pulando em sua direção, chamando ele de herói. O resto dos aldeões também estão lá, e agradecem o rapaz por salvá-los mais uma vez. No entanto, o fazendeiro que o garoto ajudou antes tem outra coisa em mente. Ele começa a perguntar a seus amigos por quanto tempo eles irão viver na sombra com medo. Ele diz que eles colocaram suas vidas nas mãos de Negan, e por causa daquele idiota, eles foram forçados a fazer sacrifícios humanos para a Hydra. Nunca puderam fazer nada para melhorar a sua situação. E mesmo quando o protagonista lutou sozinho contra milhares de monstros, eles apenas observaram de longe. O homem está motivando os aldeões a assumirem a responsabilidade por suas próprias vidas, e todos se juntam a ele com grande animação. O garoto fica emocionado vendo isso, e começa a dizer a Yuri que isso é como daquela vez em que ela salvou ele. Naquele dia, ela protegeu sua dignidade. Ele deu a coragem para viver sua vida do seu próprio jeito, e agora que ele fez o mesmo que ela fez antes, ele sente que se tornou uma grande pessoa como ela. Os aldeões intrometidos interrompem um momento, dizendo que nunca mais deixarão aquele mimado do Negan mandar neles, mas aí do nada ele aparece, perguntando se estavam falando dele. Os aldeões se assustam, mas seu líder deixa claro que seguirão o protagonista em vez dele, porque foi ele quem o salvou. O riquinho metido fica apenas debochando, e afirma com confiança que esse moleque forasteiro está enganando todo mundo. Ele diz que esse rapaz é um grande malandro e vagabundo, que armou o ataque do monstro apenas para fazer uma lavagem cerebral em todo mundo. Ele tenta assumir o controle da situação, mas os aldeões se recusam a acreditar nele, e dizem que mesmo que ele seja um demônio, todos ficarão felizes em deixá-lo governar, em vez de um fracassado idiota como ele. Com isso, Negan entra em pânico, e o chefe da aldeia diz que eles precisam de um governante como seu pai, que possa lutar ao lado deles. O estado mental do nobre acaba piorando, e ele sente uma forte dor de cabeça. Pedindo ajuda para a sombra, é revelado que ele tem um espelho que usa no colar. Na mesma hora, o protagonista sente uma energia muito ruim, que está vindo do espelho, mas não consegue dizer exatamente o que é. E percebendo que pode ser um objeto encantado pelas trevas, ele tenta tirar o espelho da mão de Negan, mas é tarde demais, pois ele foi engolido pela escuridão. Em seguida, é mostrado que Negan está conversando com a escuridão, enquanto está sentado em uma poça de sangue que está transbordando de um cálice. O garoto nobre está pedindo conselhos, e a sombra está dizendo para matar todos ao seu redor, assim como mataram o seu pai. Negan fica confuso escutando isso, e a sombra decide lembrá-lo da verdade sobre a morte do seu pai. Quando criança, Negan admirava bastante o seu pai, que era amado e respeitado por todos, e ele queria ser como ele também, mas o seu corpo era muito frágil, e por ser fraco, as outras crianças da aldeia se recusavam a brincar com ele, dizendo que poderiam pegar a sua doença. O garotinho ficou muito magoado com isso, e então um dia ouviu algumas pessoas dizendo que o Lorde havia encontrado ele abandonado em uma lixeira, e por isso ele parecia tão diferente. O jovem garotinho ficou com o coração partido escutando isso, e então fugiu, tropeçando em uma poça d'água enquanto chorava. Foi aí que a sombra do demônio se aproveitou da sua fraqueza em seu coração, e se mostrou em seu reflexo. Negan ficou muito curioso, vendo a sua própria imagem falando com ele, e a sombra disse que ele era seu amigo imaginário, já que ele não tinha amigos de verdade. O garoto acreditou na sombra e aceitou sua companhia porque realmente ele queria um amigo. Então, a escuridão fez prometer que manteria sua existência em segredo de todo mundo. Foi a partir daquele momento que o garoto Negan passou a maior parte do tempo com a sombra, e um dia ele encontrou seu pai com uma aparência muito doente e ficou preocupado. Foi então quando a sombra mostrou as suas verdadeiras intenções e aconselhou Negan a preparar um chá com ervas medicinais para melhorar a saúde do papai. E seguindo o conselho, o garotinho preparou o chá com a planta anti-cansaço e deu para o pai todo santo dia. Mas por algum motivo, a saúde dele continuava piorando, até que um dia ele bateu as botas. O garoto Negan ficou muito triste com a morte do papai e ficou preocupado de não conseguir cuidar da vila, mas a sombra disse que o ajudaria a fazer tudo isso perfeitamente. Apesar de ter visto o flashback do passado completo, Negan não entendeu o que a sombra estava querendo dizer, pois na lembrança dele, aquele chá com certeza era feito de uma planta medicinal que era bom para a saúde do seu pai. Mas então a sombra, de um jeito sinistro, chama ele de idiota por não ter percebido antes, e disse que foi ele quem matou o próprio pai com as próprias mãos. Ele revelou que aquela planta não era medicinal, mas uma erva daninha extremamente venenosa. O garoto se recusa a acreditar nisso, porque a enciclopédia estava dizendo claramente que era uma planta que ajudava com a fadiga e cansaço, e a sombra dá risada de um jeito arrogante, afirmando que utilizou magia para editar aquele livro, e a planta era na verdade muito venenosa e mortal se consumida por um longo tempo. O garoto sente sua cabeça desmoronar após descobrir essa verdade, mas a sombra ainda não terminou com as revelações chocantes. O demônio diz a ele que mentiu sobre o protagonista também ser um demônio, porque se tem algum demônio aqui, com certeza é ele. O garoto Negan está tão paralisado que nem consegue responder, e a escuridão conta que no começo planejava tomar o corpo de seu pai, e que iria fazer uma ponte que conectava esse mundo com o reino dos demônios para levar humanos para lá. No entanto, as pessoas ao redor nunca baixavam a guarda, então ele não conseguiu cumprir essa missão, e foi por isso que ele se aproximou do garotinho vulnerável, que acreditou em suas mentiras porque ele queria desesperadamente um amigo. A escuridão fica zombando da cara dele, dizendo que ele, de forma idiota,
idiota matou seu pai, a quem mais amava, e que esse, com certeza, é o seu maior pecado. Negan está gritando ao perceber que foi enganado como um tolo. Enquanto perde o controle de si mesmo, a sombra se aproxima. E ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, o protagonista estava vendo o corpo dele sendo possuído, e ele só conseguia encarar a massa escura que estava envolvendo Negan. E quando ela finalmente se dissolve, ele percebe que a pessoa que apareceu não era Negan, mas sim outra completamente diferente. O protagonista pergunta quem que ele é, e o demônio se apresentou como Sombra, o sedutor, um demônio com a patente de Visconde. O protagonista pergunta onde está Negan, e a Sombra apontou o dedo para si mesmo, dizendo que o covarde ainda estava lá dentro, mas que ele foi tão idiota que foi fácil possuir o seu corpo apenas manipulando as suas emoções. En está muito furioso com o demônio, que disse que a culpa era totalmente dele. Ele então explica como as coisas acabaram dessa forma, e seu plano de assumir o controle da vila e enviar os humanos para o reino dos demônios, que foi interrompido quando o protagonista chegou aqui. E não restando outra escolha a não ser tomar o controle da situação, a Sombra diz ao protagonista que, ao contrário do demônio corvo que perseguiu ele antes, ele conhece a fraqueza dos humanos, e está confiante de que o protagonista não será capaz de lutar de forma séria, pois matá-lo iria significar matar Negan também. A Sombra então ataca o garoto En com seus poderes sombrios, e o rapaz desvia de seus ataques antes de tentar contê-lo com uma barreira. No entanto, o demônio consegue destruir a barreira com facilidade, e de forma arrogante, ele diz que o garoto En não vai poder fazer nada, pois ele tem nível baixo. Ele decide concentrar toda a sua energia na próxima barreira, mas a Sombra invoca monstros macacos para atacar os aldeões, forçando o protagonista a voltar e defendê-los. O garoto En então cria uma barreira e diz aos aldeões para fugirem, enquanto ele segura os monstros, mas a Sombra invoca mais criaturas e quebra a barreira. O protagonista cria clones para enfrentar os monstros, mas enquanto ele está distraído salvando todo mundo, a Sombra atinge ele com um soco poderoso, e ele continua golpeando o rapaz, que tenta parar o ataque. Nesse momento, ele se lembra do rosto alegre de Negan, e ele não consegue suportar a ideia de machucar o garoto que foi manipulado. O protagonista fica apenas utilizando a habilidade defensiva para suportar os ataques, o que significa que ele não pode se mover ou sair do lugar. Ursula então diz para ele parar de ser um chorão e sentimental, mas o protagonista continua pensando em um jeito de derrotar a Sombra sem machucar Negan. A escuridão percebe o quanto esse dilema de matar alguém está torturando a mente do garoto, e começa a se divertir, provocando ele. A escuridão diz ao rapaz para criar coragem e enfrentá-lo a sério, porque esse é o único jeito de salvar os aldeões. O rapaz se recusa a fazer isso, porque sacrificar uma pessoa para salvar 100 outras vai fazer ele ficar no mesmo nível de um lixo, que não se importa com outras vidas. O protagonista diz que entende o que está acontecendo com a mente dele, e que ele também já quase ficou do lado do mal, mas ele grita para a Sombra que nunca vai deixar isso acontecer. Ele vai proteger Negan, e manda ele tomar controle do próprio corpo. A Sombra dá risada, dizendo que Negan está isolado e não vai atender a nenhum chamado. Ela então continua lutando contra o protagonista, que caminha em sua direção. Ele está sofrendo ferimentos graves. Yuri e as outras estão avisando para recuar antes que ele se machuque gravemente. Mas o rapaz continua caminhando em direção à Sombra, deixando o demônio nervoso. Então, ele agarra a gola da Sombra, dizendo que vai salvar Negan e todos os outros. Com isso, ele então dá uma grande cabeçada com toda a força, nocauteando ele. Ele começa a gritar o nome de Negan, e a sua voz acaba penetrando profundamente na consciência dele, onde ele está se culpando por toda a desgraça que seu povo enfrentou. Ele está tentando ignorar a voz do protagonista, mas então o garoto manda ele pensar por que ele queria tanto proteger seu território. Com isso, o garotinho Negan fica pensando no passado, e em como sempre quis ser como seu pai. Mas então, ele percebe que havia uma razão mais profunda por trás de seus desejos. Ele queria proteger a felicidade do seu povo, assim como seu pai. Ele pensa nisso e começa a chorar porque arruinou tudo. Ele sabe que fez coisas imperdoáveis, mas também percebe que se ficar parado se lamentando, ainda mais pessoas estarão em perigo. Ele decide seguir em frente para consertar o dano que ele já causou, e lentamente começa a sair daquele lugar escuro. Voltando para a realidade, a Sombra de repente volta ao controle e se distancia do protagonista. Ela diz ao rapaz que nada que ele faça poderá salvá-lo, e o ataca novamente com seus braços sombrios. Mas então, de repente, o seu corpo para, e percebe que Negan está revidando. A escuridão tenta dizer que esse esforço todo é inútil, pois não importa o que ele faça agora, ele não vai sair do corpo. Negan está dizendo à Sombra que não tem problema com isso, e por um breve momento, ele recupera todo o controle do seu corpo. Ele agradece ao protagonista por tentar salvá-lo, então saca sua adaga, acertando o próprio corpo. O protagonista fica chocado vendo isso, e então Ursula aparece antes que ele tente salvar Negan. Ela diz para ele honrar esse sacrifício, e os dois apenas observam ele cair. A Sombra fica furiosa e pergunta ao garoto Negan por que diabos ele está fazendo isso. E continuando a conversa dentro da mente compartilhada, o nobre garoto diz à Sombra que percebeu que ele não era apenas um seu amigo imaginário, mas algo muito perigoso. No entanto, ele continuava ignorando todos os sinais de alerta e seguindo seus conselhos, pois ainda o considerava um amigo, mesmo estando muito desconfiado sobre suas intenções. Após escutar essa declaração sincera, a Sombra fica insultando Negan, chamando ele de fraco, emocional e moleque emotivo e carente, dizendo que ele não passava de uma ferramenta para o plano demoníaco. Ela manda o garoto apodrecer sozinho e deixa seu corpo, se transformando em uma pequena criatura parecida com um sapo, e pula escapando
escapando sem ser notado. Ao perceber a presença da garotinha, ele decide entrar em seu corpo. Mas então, nesse momento, a espada do garoto En atravessa sua cabeça e o protagonista corre até Negan, utilizando os poderes de cura de Yuri para tratar seu ferimento. Mas parece que não está cicatrizando. En então perde a esperança, mas Yuri aparece e começa a curar Negan, dizendo que seus sentimentos com certeza irão alcançá-lo. Os dois continuam chamando o nome de Negan, enquanto ficam curando ele, e no final, o sentimento realmente conseguiu chegar, trazendo ele de volta da beira da morte. Quando Negan abre os olhos, En e também Yuri abraçam ele com força, mas assim que ele entende a situação, empurra os dois, perguntando por que diabos eles o salvaram. Ele conta que teria sido muito melhor para todo mundo se ele simplesmente desaparecesse, mas então En diz que não vai deixar ninguém morrer, nem mesmo ele. Nesse momento, os moradores também aparecem, e seu líder diz a Negan que ele não poderá pagar por seus pecados se ele estiver morto. Ele diz que ele terá que viver e enfrentar a raiva e a dor das pessoas que ele feriu, e que não há como deixá-lo escapar disso. O garoto nobre, de repente, percebe que tem uma chance de pagar por seus pecados, e agradece aos aldeões por darem essa chance. Yuri diz que está muito feliz por tudo ter dado certo, quando de repente, ela desmaia de exaustão, mas o garoto consegue segurá-la, e a leva para descansar debaixo de uma árvore, dizendo que se fosse ele quem tivesse encontrado a sombra no passado, ao invés de Negan, ele também teria se tornado assim. De repente, ele fica furioso com o demônio por se aproveitar de humanos vulneráveis, e jura que vai destruí-los em breve. Úrsula e também as outras decidem sair do olho de En e começam a examinar Yuri, enquanto Pina e Alice percebem que a sombra ainda não está morta, mesmo estando com o corpo perfurado por uma espada. Ela se transforma em uma forma ainda menor para escapar, mas então Pina consegue selar a criatura em um tipo de barreira. O protagonista pergunta para a escuridão explicar por que os demônios estão querendo matá-lo. A sombra pede que ele prometa que vai deixá-la ir em troca da resposta, então diz que existe uma ordem para destruí-lo. O protagonista pergunta quem foi que deu a ordem, e quando ele estava prestes a falar o nome de Etna, explode de repente. Úrsula percebe que esse era um feitiço avançado para proteger a identidade do mestre, e conta que estão lidando com alguém realmente inteligente e cauteloso. Depois disso, o garoto se despede dos aldeões, mas então Negan pede a ele para fazer algo. Ele pede um último favor, que é ajudar e vigiar o seu povo, pois eles não conseguirão sobreviver sem ele. Os aldeões se juntam ao redor, implorando que cuide deles, e o protagonista realmente não faz ideia do que dizer. O garoto então volta para a capital, onde o rei convoca ele e informa que Negan se rendeu aos guardas e fez um pedido oficial para que o protagonista se tornasse o novo senhor daquela região em seu lugar. O garoto fica de boca aberta descobrindo isso, mas então o rei conta que já estava planejando dar um título de nobreza e algumas terras para ele. Então essa é uma situação vantajosa para todos. De repente, todo mundo da sala começa a se agarrar a ele, dizendo que ele deveria aceitar a oportunidade e que eles cuidariam de toda a parte burocrática e complicada para ele. O rapaz fica impressionado com tudo que precisa pensar agora, mas no final ele decide aceitar o título de nobre, assim como a posse das terras de Negan. Depois é revelado que a notícia da derrota do Demônio Sombra chegou até Etna, que fica realmente impressionada e aliviada, pois se o protagonista não conseguisse derrotar alguém como a escuridão, seus planos seriam prejudicados. De repente, uma garota demônio gótica chamada Ayana aparece montada em seu servo zumbi e pergunta a Etna por que ela tá tão obcecada por esse cara aleatório. A elfa de cabelo branco conta que o protagonista tem um olho especial, mas Ayana ainda não acha por que ele é tão especial assim, sendo que é apenas um humano. No entanto, Etna diz que se ele fosse apenas um humano fraco mentalmente, não conseguiria derrotar o Falcão e a Sombra Demoníaca. Com isso, ela diz que eles precisam derrotar o protagonista a todo custo e pede que Ayana aceite essa missão. A loirinha recusa, dizendo que não está interessada em missões tão fáceis. Mas então Etna acrescenta um grande bônus. A sua missão também envolve capturar um espírito da Árvore do Mundo. E como o protagonista está procurando por ele de qualquer jeito, ela poderá alcançar seus dois objetivos de uma só vez. A loirinha gótica está querendo saber mais sobre essa Árvore do Mundo e aceita a missão, confiante de que uma demônio de elite possa derrubar qualquer humano. Ela ordena que seu servo zumbi pule no portal por ela, mas o pobre coitado já está nas últimas forças. A loirinha simplesmente abandona o cara e pula no portal. Etna então mostra um sorriso sinistro, pois enviou Ayana apenas para ajudar o protagonista a se fortalecer. Enquanto isso, no reino dos humanos, Yuri tá perguntando ansiosa para Alice o que ela tá querendo comer no almoço, pois ela que vai cozinhar hoje. Ela também pergunta para o protagonista, mas então Alice aparece e diz que tem algo importante para discutir com ele. Pina aparece imediatamente, pensando que Alice finalmente vai confessar seus sentimentos para o garoto. Yuri diz que também quer fazer isso. No entanto, Alice ainda não tem plano sobre como botar isso em prática. Ela diz a Yuri que também tá querendo ver suas outras irmãs ao lado dele e que tem usado sua habilidade especial para procurar outras árvores do mundo. Todos ficam animados pensando que ela finalmente encontrou outra árvore do mundo, mas Alice diz que alguém mostrou para ela. Ela não dá muitos detalhes e diz que eles simplesmente deveriam sair e encontrar o espírito agora. E de repente, uma linda senhora de olhos vendados diz que concorda com eles. O protagonista fica confuso porque não reconhece essa voz e nem consegue ver de onde é que ela vem,
Enquanto olha ao redor, ele escuta a voz da senhora novamente, dessa vez vindo da cama. Ele se vira e percebe uma mulher de olhos vendados deitada na cama e se assusta, perguntando quem diabos é ela. A mulher chama Yuri e as outras de suas irmãs e pede que venham até ela. Yuri rapidamente pula em cima dela, chamando sua irmã mais velha de Kushi. Mas Yuri fica desapontada por algum motivo. O garoto não tá entendendo porcaria nenhuma. E Pina explica que Kushi é o segundo mais velho dos espíritos da Árvore do Mundo. E o rapaz fica chocado que um espírito da Árvore do Mundo tenha vindo até ele por conta própria. Ele se apresenta a ela e Kushi começa a se aproximar bastante dele. As outras meninas ficam envergonhadas e bravas com Kushi por estar dando em cima dele. Ela diz à irmã para ir direto ao ponto. E a irmã mais velha, Kushi, diz que no momento uma Árvore do Mundo está sendo atacada por demônios e eles precisam da ajuda do protagonista. O protagonista diz a essa mulher vendada que vai ajudá-la agora mesmo, mas ela diz que não é ela que está em perigo. Em vez disso, é Mei, a irmã mais nova e adorável delas. Ela explica que a masmorra secreta de Mei é uma floresta inteira, mas ela não tem nenhum guardião para protegê-la, porque eles morreram há muito tempo, quando algumas pessoas gananciosas tentaram pegar o poder da Árvore do Mundo. O rapaz fica furioso escutando isso, mas então Kushi conta que está agindo como guardiã de Mei agora, o que é uma surpresa para ele, porque até onde ele sabia, os espíritos da Árvore do Mundo não podiam deixar suas árvores, mas Pina explica que as 3 irmãs mais velhas são espíritos de alto nível e têm um certo grau de liberdade para movimento. Finalmente o garoto entende que ela tem protegido Mei até agora, mas o demônio está prestes a levá-la embora. A mulher vendada conta que está feliz porque ele deixou de ser idiota e finalmente entendeu tudo, e que não esperava menos do noivo de Yuri. O rapaz fica em silêncio chocado porque foi chamado de idiota e também de noivo de uma garota. Então Kushi começa a dançar de um jeito muito diferenciado, falando que esse corpo na frente deles é só um clone de ilusão, enquanto seu corpo real está com Mei agora, que é aquele espírito da árvore lá que eles precisam resgatar. Pina então pergunta se ela não pode derrotar o demônio que está perseguindo Mei com seu poder especial. Kushi então responde que consegue fazer isso, mas sua habilidade é tão poderosa que ela pode acidentalmente explodir toda a floresta de Mei junto com o demônio. O rapaz pergunta para Kushi se ela usa uma venda para esconder seus olhos e conter o seu poder, e ela confirma que sim. Ele então percebe que esse demônio deve ser realmente muito poderoso, se Kushi não consegue derrotá-lo sem utilizar todo o seu poder. O rapaz então conta que não vai deixar ninguém machucar um espírito da Árvore do Mundo. Ele diz a Kushi que vai buscá-la e salvar Mei com certeza. E a mulher conta que Alice sabe a localização da árvore. Logo depois disso, ele chega em uma floresta amaldiçoada, que é a masmorra secreta de Mei. Úrsula conta que muitas maldições assombram essa floresta e que aqueles que são infectados por elas jamais encontram a saída. Ele combina o olho de Alice com sua habilidade de avaliação para encontrar o caminho até o esconderijo de Mei, mas depois de um tempo, Pina observa que ainda não viram nenhum monstro ou armadilha. Úrsula então diz que até existem monstros nessa floresta, mas eles não são idiotas e estão se escondendo do protagonista porque ele é muito forte. O garoto percebe que, como não precisa perder tempo com monstros chatos, ele pode se apressar e usa sua magia, utilizando sua habilidade de velocidade para alcançar Mei. Mas de repente ele para ao perceber que tem alguma coisa de errado. Ele encontra um enxame de abelhas demoníacas voando no ar, controladas por um demônio chamado Hornet. Ela diz a ele que vai matá-lo, e nesse instante, um urso monstruoso aparece. Hornet envia suas abelhas para lidar com ele primeiro, e elas o devoram completamente em um segundo. A demônia está confiante de que ele não vai resistir contra tantos inimigos, mas ele simplesmente desaparece e reaparece atrás dela, acertando no peito. No entanto, isso não é o bastante para matar Hornet, que se transforma em um enxame de abelhas e se dissipa, dizendo que ele nunca conseguirá encontrar seu corpo verdadeiro. O garoto En diz que não precisa achar porcaria nenhuma, pois ele vai matar todos os demônios de uma vez. É revelado que Úrsula já descobriu todos os pontos fracos das abelhas, e utilizando isso, lança balas de fogo sobre elas, eliminando todas de uma vez. Hornet então entra em pânico ao ver isso e decide recuar para salvar sua vida patética. Ela encontra um portal para o reino demoníaco e decide escapar utilizando ele. Mas, para sua surpresa, Ayana simplesmente sai de dentro dele e não fica nada feliz com a fuga de um demônio. Hornet tenta dar uma explicação, mas Ayana descarta isso como desculpa esfarrapada e atira nela. Ayana, que estava fazendo pose de maluca, percebe que o seu alvo já conseguiu encontrá-la e se vira para se apresentar como duquesa do reino demoníaco. Apesar de sua incrível força, o protagonista não fica intimidado, mas ele percebe que com certeza ela é muito forte. Ayana fica impressionada e diz que será divertido matá-lo, mas ele impede ela, se teleportando rapidamente para de trás dela e usa uma habilidade para drenar seu poder. Ayana fica surpresa porque não esperava por esse movimento, e então ele aumenta sua força, começando a ferver de raiva. Ele nem dá chance dela contra-atacar, levando a batalha até o céu, e depois arremessando ela contra o chão. Ayana começa a dar risada porque fazia muito tempo que não enfrentava um oponente tão forte, e decide atirar nele com suas pistolas mágicas. Ela diz que ele nunca vai conseguir desviar do seu ataque, mas ele não pretendia fazer isso. Ele simplesmente apara o ataque, enviando o ataque de volta para ela. A mulher demônio fica confusa porque isso não deveria ser possível. Ela tenta fugir do ataque refletido, mas não é rápido o bastante e é atingida. Ayana não consegue acreditar que ficou tão fraca porque o protagonista drenou o poder dela antes, e assim que ela tenta se afastar, outro apareceu atrás dela e a derrotou num instante. A mulher demônio nem sequer tem noção de como perdeu tão fácil.
fácil, sendo reduzida a uma cabeça sem um corpo. O protagonista explicou que não tinha treinado o poder dela apenas uma única vez, mas sim a cada soco que atingia ela na luta, e que agora ela estava mais fraca do que um monstro comum. A Yana ficou devastada escutando isso, e afirmou que não era possível, pois ela fazia parte da elite no topo da hierarquia demoníaca. Ela chamou o protagonista de covarde por usar um truque sujo de roubar poder, e ativa um portal para voltar ao reino demoníaco. Ela jura que vai matá-lo no próximo encontro. O garoto Wen estava quase seguindo ela, mas Ursula impede, pois precisa encontrar Mei e Kirsch primeiro. Ele concorda e logo encontra uma barreira mágica que esconde a localização de Mei de todos. Ele se pergunta como é que vai entrar, mas então a barreira se desativa sozinha e um portão se abre diante dele. Ele atravessa o portão e encontra um lugar tranquilo e muito alegre, onde a verdadeira Kirsch espera eles. Yuri corre para abraçá-la e a mulher então faz um aperto de mão secreto com Pina. O garoto pergunta sobre Mei e Kirsch aponta que ela está tirando uma soneca da tarde agora. O rapaz acaba encontrando uma bebê fofinha dormindo tranquilamente e decide não acordá-la, porém ele pisa em um galho e isso acaba assustando Mei, que acorda e começa a chorar. Pois é, mano, se assistiu até aqui, deixa o likezão e sua inscrição. Tamo junto, rapaziada, até a próxima.